Outros escovavam os burros e mulas, ou a cangalhada iam arrumando. A carga toda se pôde resguardar, quase que ocupou inteira a casinha do preto. O qual era tão pobre e desprevenido, tivemos até de dar comida a ele e à mulher, e seus filhinhos deles, quantidade. E notícia nenhuma, de nada, não se achava. A gente ia ao menos dormir o dia, mas 3 tinham de sobreficar, de vigias. O Reinaldo, se dizendo ser um deles, eu tive coragem de oferecer também que ficava. Não tinha sono, tudo em mim era nervosia. O rio, objeto assim a gente observou, com uma croa de areia amarela e uma praia larga. Manhãzando, ali estava recheio em instância de pássaros. O Reinaldo mesmo chamou minha atenção. O comum. Essas garças enfileirantes de toda a brancura. O jaburu. O pato verde, o pato preto, topetudo. Marrequinhos dançantes, martim pescador, mergulhão. E até uns urubus, com aquele triste preto que mancha. Mas, melhor de todos, conforme o Reinaldo disse, o que é o passarinho mais bonito e engraçadinho de rio abaixo e rio acima? O que se chama o Manuelzinho da Croa. Até aquela ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando, por prazer de enfeite, a vida mera deles pássaros, em seu começar e descomeçar dos voos e pousação. Aquilo era para se pegar a espingarda e caçar. Mas o Reinaldo gostava. É formoso próprio, ele me ensinou. Do outro lado, tinha vargem e lagoas. Prá e prá, os bandos de patos se cruzavam. Vigia como são esses. Eu olhava e me sossegava mais. O sol dava dentro do rio, as ilhas estando claras. É aquele lá, lindo. Era o Manuelzinho da Croa, sempre em casal, indo por cima da areia lisa. Eles altas perninhas vermelhas, esteiadas muito atrás traseiras, desempinadinhos, peitudos, escrupulosos catando suas coisinhas para comer alimentação. Machozinho e fêmea às vezes davam beijos de biquinquim, a galinholagem deles. É preciso olhar para esses com todo carinho, o Reinaldo disse. Era, mas o dito, assim, botava surpresa, e a macieza da voz, o bem-querer sem propósito, o caprichado ser, e tudo num homem d'armas, brabo bem jagunço, eu não entendia. De um outro que eu ouvisse, eu pensava, frouxo, está aqui um que empulha e não culha. Mas do Reinaldo, não. O que houve foi um contente meu maior de escutar aquelas palavras, achando que eu podia gostar mais dele. Sempre me lembro, de todos, o pássaro mais bonito e gentil que existe é mesmo o Manuelzinho da Croa. Depois, conversamos de coisas miúdas sem valor alheio, e eu tive uma influência para contar artes de minha vida, falar a esmo leve, me abrir em amáveis, bom. Tudo me comprazia por diante, eu não necessitava de prolongares. Riobaldo, Reinaldo. De repente ele deixou isto em dizer. Dão par, os nomes de nós dois. Há de dar, palavras essas que se repartiram. Para mim, pincho no quem já estava, de alegria. Para ele, um vice-versa de tristeza. Que porquê? Assim eu ainda não sabia. O Reinaldo pitava muito. Não há certo como podia conservar os dentes tão asseados, tão brancos. Ao entanto que também de pitar se carecia, porque volta e meia abespinhavam a gente os mosquitinhos chupadores, donos da vazante, uns mosquitinhos dançadinhos, tantos de se despertar. Eu fui contando minha existência. Não escondi nada, não. Relatei como tinha acompanhado Zé Bebelo, o foguetório que soltei e o discurso falado na Pedra Branca, o combate dado na beira do Gameleiras, os pobres presos passando, com as camisas e as caras sujadas de secos sangues. Riobaldo, você é valente, você é um homem pelo homem, ele no fim falou. Sopesei meu coração, povoado enchido, se diz. Me cri capaz de autos, para toda a seriedade certa proporcionado. E aí, desde aquela hora, conheci que o Reinaldo, qualquer coisa que ele falasse, para mim virava 7 vezes. Desculpa, me dê o senhor, sei que estou falando demais, dos lados. Resvalo. Assim é que a velhice faz.
Também, o que é que vale e o que é que não vale? Tudo. Mire e veja. Sabe por que é que eu não purgo remorso? Acho que o que não deixa é a minha boa memória. A luzinha dos santos arrependidos se acende é no escuro. Mas eu lembro de tudo. Teve grandes ocasiões em que eu não podia proceder mal, ainda que quisesse. Por quê? Deus vem, guia a gente por uma légua, depois larga. Então, tudo resta pior do que era antes. Esta vida é de cabeça para baixo. Ninguém pode medir suas perdas e colheitas. Mas conto. Conto para mim, conto para o senhor. Ao quando bem não me entender, me espere. Aí, nesse mesmo meio-dia, rendidos na vigiação, o Reinaldo e eu não estávamos com sono. Ele foi buscar uma capanga bonita que tinha, com lavores e 3 botõezinhos de abotoar. O que nela guardava era tesoura, tesourinha, pente, espelho, sabão verde, pincel e navalha. Dependurou o espelho num galho de marmelo do mato. Acertou seu cabelo, que já estava cortado baixo. Depois quis cortar o meu. Me emprestou a navalha, mandou eu fazer a barba, que estava bem grandeúda. Acontecendo tudo com risadas e ditos amigos, como quando com seu arreleque por escuro uma nhaúma devoou, ou quando eu pulei para apanhar um raminho de flores e quase caí comprido no chão, ou quando ouvimos um índio mula que perto pastava. De estar folgando assim, e com o cabelo de cidadão, e a cara raspada lisa, era uma felicidadezinha que eu principiava. Desde esse dia, por animação, nunca deixei de cuidar de meu estar. O Reinaldo mesmo, no mais tempo, comprou de alguém uma outra navalha e pincel, me deu, naquela dita capanga. Às vezes eu tinha vergonha de que me vissem com peça bordada e historienta, mas guardei aquilo com muita estima. E o Reinaldo, doutras viagens, me deu outros presentes. Camisa de riscado fino, lenço e par de meia, essas coisas todas. Seja, o senhor vê, até hoje sou homem tratado. Pessoa limpa, pensa limpo, eu acho. Depois, o Reinaldo disse, eu fosse lavar corpo no rio. Ele não ia. Só por acostumação, ele tomava banho, era sozinho no escuro, me disse, no sinal da madrugada. Sempre eu sabia tal crendice, como alguns procediam assim esquisito, os caborjudos, sujeitos de corpo fechado. No que era verdade. Não me espantei. Somente o senhor tenha tanto sacrifício, desconforto de se esbarrar nos garranchos, as tatas na ceguez da noite, não se diferenciando um ai de um ei, e pelos barrancos, lajes escorregadas e lama atolante, mais o receio de aranhas caranguejeiras e de cobras. Não, eu não. Mas o Reinaldo me instruiu aquilo, e me deixou na beira da praia alegrias do ar em meu pensamento. Cheguei a encarar a água, o rio das velhas, passando seu muito. Um rio é sempre sem antiguidade. Cheguei a tirar a roupa, mas então notei que estava contente demais de lavar meu corpo porque o Reinaldo mandasse, e era um prazer fofo e perturbado. A gansagem, eu pensei. Destapei raivas. Tornei a me vestir e voltei para a casa do preto. Devia de ser hora de se comer a janta e arriar a tropa para as estradas. Agora o que eu queria era ímpeto de se viajar às altas e ir muito longe, a ponto que nem queria avistar o Reinaldo. Estou contando ao senhor que carece de um explicado. Pensar mal é fácil, porque esta vida é embrejada. A gente vive, eu acho, é mesmo para se desiludir e desmisturar. A sem-vergonhice reina, tão leve, pertencidamente, que por primeiro não se crê no sincero sem maldade. Está certo, sei. Mas ponho minha fiança. Homem muito homem que fui, e homem por mulheres. Nunca tive inclinação para os vícios desencontrados. Repilo que, o sem preceito. Então, o senhor me perguntará, o que era aquilo? Ah, lei ladra o poder da vida. Direitinho declaro que, durando todo o tempo, sempre mais, às vezes menos, comigo se passou. Aquela mandante amizade. Eu não pensava em adiação nenhuma, de pior propósito, mas eu gostava dele, dia, mais gostava. Diga o senhor, como um feitiço? Isso, feito coisa feita. Era ele estar perto de mim e nada me faltava. Era ele fechar a cara, estar tristonho, e eu perdia meu sossego.
Era ele estar por longe e eu só nele pensava. E eu mesmo não entendi então o que aquilo era? Sei que sim, mas não, e eu mesmo entender não queria. Acho que aquela meiguice desigual que ele sabia esconder o mais de sempre. E em mim a vontade de chegar todo próximo, quase uma ânsia de sentir o cheiro do corpo dele, dos braços, que às vezes adivinhei insensatamente. Tentação dessa eu espairecia, aí rijo comigo renegava. Muitos momentos. Conforme, por exemplo, quando eu me lembrava daquelas mãos, do jeito como se encostavam em meu rosto, quando ele cortou meu cabelo. Sempre. Do demo? Digo. Com que entendimento eu entendia, com que olhos era que eu olhava? Eu conto. O senhor vá ouvindo. Outras artes vieram depois. Assim mesmo, naquele estado exaltado em que andei, concebi fundamento para um conselho. Na jornada por diante, a gente tinha de deixar de uma banda do rio, ir passar a Serra da Onça e entestar com a travessia do Jequitaí, por onde podia ter tropa de soldados. Mais ajuizado não seria se enviar só um até lá, espiar o que se desse e colher outras informações? Titão Passos era homem ponderado em simples. Achou boa a minha razão. Todos acharam. Aquela munição era de ida urgente, mas também valia mais que ouro, que sangue, se carecia de todo cuidado. Fui louvado e dito valedor, certo nas ideias. Ao senhor, confesso, desmedi satisfação no ouvir aquilo. Que a assoprada na vaidade é a alegria que dá chama mais depressa e mais a ar. Mas logo me reduzi, atinando que minha opinião era só pelo desejo encoberto de que a gente pudesse ficar mais tempo ali, naquele lugar que me concedia tantos regalos. Assim, um rol de remorso, tantos perigos ameaçando, e a vida tão séria em cima, e eu mexendo e virando por via de pequenos prazeres. Sempre fui assim, descabido, desamarrado. Mas meu querer surtiu efeito, novas ordens. Para assuntar e ver com ver, o Genolim saiu em rumo do Jequitaí, de sua Lagoa Grande, e, com a mesma atenção, rebuçado viajou a Crísio, até Porteiras, e o Pontal da Barra, com todos os ouvidos bem abertos. E nós ficamos esperando a volta deles, 5 dias lá, com grande regozijo e repouso, na casa do preto Pedro II de Resende, que era posteiro em terras da fazenda São Joãozinho, de um coronel Jucaçá. Até hoje, não me arrependo retratando? Os dias que passamos ali foram diferentes do resto de minha vida. Em horas, andávamos pelos matos, vendo o fim do sol nas palmas dos tantos coqueiros macaúbas, e caçando, cortando palmito e tirando mel da abelha de poucas flores, que arma sua cera cor-de-rosa. Tinha a quantidade de pássaros felizes, pousados nas croas e nas ilhas. E até peixe do rio se pescou. Nunca mais, até o derradeiro final, nunca mais eu vi o Reinaldo tão sereno, tão alegre. E foi ele mesmo, no cabo de 3 dias, quem me perguntou: Riobaldo, nós somos amigos, de destino fiel, amigos? Reinaldo, pois eu morro e vivo sendo amigo seu, eu respondi. Os afetos. Doçura do olhar dele me transformou para os olhos de velhice da minha mãe. Então, eu vi as cores do mundo, como no tempo em que tudo era falante, ai, sei. De manhã, o rio alto branco, de Neblim, e o ouricuri retorce as palmas. Só um bom tocado de viola é que podia remir a vivez de tudo aquilo. Dos outros, companheiros conosco, deixo de dizer. Desmexi deles. Bons homens no trivial, cacundeiros simplórios desse norte pobre, uns assim. Não por orgulho meu, mas antes por me faltar o raso de paciência, acho que sempre desgostei de criaturas que com pouco e fácil se contentam. Sou deste jeito. Mas Titão Passos, digo, apreciei, porque o que salvava a feição dele era ter o coração nascido grande, cabedor de grandes amizades. Ele achava o norte natural. Quando que conversamos, perguntei a ele se Joca Ramiro era homem bom. Titão Passos regulou um espanto. Uma pergunta dessa, de certo, que nunca esperou de ninguém. Acho que nem nunca pensou que Joca Ramiro pudesse ser bom ou ruim.
Ele era o amigo de Joca Ramiro, e isso bastava. Mas o preto de Resende, que estava perto, foi quem disse, risonho bobeento: Bom, um Messias. O senhor sabe, preto, quando é dos que encaram de frente, é a gente que existe que sabe ser mais agradecida. Ao que, entanto, no ouvir falar de Joca Ramiro, o Reinaldo se aproximou. Parecia que ele não gostava de me ver em comprida conversa amiga com os outros. Ficava quasezinho amuado. Com o tempo dos dias, fui conhecendo também que ele não era sempre tranquilo igual, feito antes eu tinha pensado. Ah, ele gostava de mandar. Primeiro mandava suave, depois, visto que não fosse obedecido, com as 7 pedras. Aquela força de opinião dele mais me prazia? Aposto que não. Mas eu concordava. Quem sabe por essa moleza que às vezes a gente tem, sem tal nem razão, moleza no diário, coisa que até me parece ser parente da preguiça. E ele, o Reinaldo, era tão galhardo garboso, tão governador, assim no sistema pelintra, que preenchia em mim uma vaidade de ter me escolhido para seu amigo todo leal. Talvez também seja. Anta, entra n'água, se rupeia. Mas não, era não. Era que eu gostava dele. Gostava dele quando eu fechava os olhos. Um bem-querer que vinha do ar de meu nariz e do sonho de minhas noites. O senhor entenderá. Agora ainda não me entende. E o mais, que eu estava criticando era-me a mim contando logro. Giga-jogas. Você vai conhecer em breve Joca Ramiro, Riobaldo. O Reinaldo veio dizendo. Vai ver que ele é o homem que existe mais valente. Me olhou com aqueles olhos quando doces, e perfez. Não sabe que quem é mesmo inteirado valente no coração, esse também não pode deixar de ser bom? Isto ele falou. Guardei, pensei, repensei. Para mim, o indicado dito não era sempre completa verdade. Minha vida, não podia ser, mas eu pensando nisso, uma hora, outra hora. Perguntei ao compadre meu Quelemem. Do que o valor dessas palavras tem dentro, ele me respondeu, não pode haver verdade maior. Compadre meu Quelemem está certo sempre. Repenso, e o senhor, no fim, vai ver que a verdade referida serve para aumentar meu peso de tribulação. Fim do bom logo vem, mas... O Acrísio retornou. Pasmaceira na barra do rio, a nenhuma novidade. Retornou o Genolim. O Jequitaí estava passável. E saímos simples com a tropa, sem menos dessossego nem mais receio. Serra para cima pelos caminhos tensionados. Daí, hora grave me veio, com 3 léguas de marcha. Mas elas de mais pesares. E donde menos temi, no pior me vi. Titão Passos começou a me perguntar. Titão Passos era homem liso bom. Me fazia as perguntas com natureza tão honrosa que eu não tinha ânimo de mentir, nem de me caber calado. Nem podia. De lá mais adiante, atravessando o Jequitaí, tudo ia se abrir a ser para nós todos campo de fogo e aos perigos de mortes. As turmas de cavaleiros de Zé Bebelo campeavam naquele país, caçando gente, sopitando, vigiando. Do povo morador, não faltava quem, desconfiando de nós, mandasse a eles envio de denúncia, pois todos queriam aproveitar a ocasião para se acabar com os jagunços, para sempre. Morrer, a gente sem luxo se cede, o Reinaldo disse. Mas a munição tem de chegar em poder de Joca Ramiro. Eu podia pensar tranquilo na minha morte por ali? Podia pensar no Reinaldo morrendo? E o que Titão Passos queria saber era tudo o que eu soubesse, a respeito de Zé Bebelo, das malas artes que ele usava em guerra, de seus aprovados costumes, suas forças e armamentos. Tudo o que eu falasse podia ajudar. O saber de uns, a morte de outros. Para melhor pensar, fui mal respondendo, me calando, falando que era vasto. Como eu ia depor? Podia? Tudo o que eu mesmo quisesse. Mas traição, não. Não. Nem era por retente de dever, por lei honesta nenhuma, ou floreado de noção, mas eu não podia. Tudo dentro de mim não podia. Dou vendido, em pecas riquezas, o que eu cansei naquela hora. Minhas caras deviam de estar pegando fogo. E se eu contasse, não contasse essas ânsias. Eu não podia. Como um bicho não pode deixar de comer a avistada comida. Como uma bicha fêmea não pode fugir deixando suas criazinhas em frente da morte. Eu devia? Não devia?
Vi vago adiante da noite, com sombras mais apresentadas. Eu. Quem é que eu era? De que lado eu era? Zé Bebela ou Joca Ramiro? Titão Passos, o Reinaldo. De ninguém eu era. Eu era de mim. Eu, Riobaldo. Eu não queria querer contar. Falei e refalei inútil, consoante. E quer ver que Titão Passos aceitava aquilo assim? Me acreditava. Lembrei que ainda tinha guardada, estreito comigo, aquela lista de nomes e coisas de Zé Bebelo num caderno. Alguma valia aquilo tinha? Não sei, sabia não. Andando, peguei oculto, rasguei em pedacinhos, taquei tudo no arrojo de um riacho. Aquelas águas me lavavam. E de tudo que a respeito do resto eu sabia, cacei em mim um esforço de me completo me esquecer. Depois, Titão Passos disse, você pode ser de muita ajuda. Se a gente topar com a zebelância, você entra de bico, fala que é um deles, que esta tropa você está levando. Com isso me conformei. Aos poucos, mesmo compunha uma alegria de ser capaz de auxiliar e pôr efeito como justo companheiro. Aqui, no bando de Joca Ramiro, eu havia de prestar toda a minha diligência e coragem. E nem fazia mal que eu não relatasse a respeito de Zé Bebelo mais, porquanto o prejuízo que disso se tivesse, por ele eu também padecia e pagava. No caso, em vista de que agora eu estava também sendo um Ramiro, fazia parte. De pensar isso, eu desfrutei um orgulho de alegria, de glória. Mas ela durou curta. Oi, barros da água do Jequitaí, que passaram diante de minha fraqueza. Foi que Titão Passos, pensando mais, me disse: tudo temos de ter cautela. Se eles já souberam notícia de que você fugiu e te encontram, são sujeitos para quererem logo te matar imediato, por culpas de desertor. Ouvi retardado. Não pude dar resposta. Me amargou no cabo da língua. Medo. Medo que maneia. Em esquina que me veio. Bananeira dá invento de todo lado. Homem é coisa que treme. O cavalo ia me levando sem data. Burros e mulas do lote de tropa, eu tinha inveja deles. Tem diversas invenções de medo, eu sei, o senhor sabe. Pior de todas é essa, que tonteia primeiro, depois esvazia. Medo que já principia com um grande cansaço. Em minhas fontes, cocei o aviso de que um suor meu se esfriava. Medo do que pode haver sempre e ainda não há. O senhor me entende, costas do mundo. Entanto, eu devia de pensar tantas coisas que, de repente, podia cursar por ali gente Zé Bebela armada, me pegavam. Por al, por mal, eu estava soflagrante encostado, rendido, sem salves, atirado para morrer com o chão na mão. Devia de me lembrar de outros apertos e dar relembro do que eu sabia, de ódios daqueles homens querentes de ver sangues e carnes, das maldades deles capazes, demorando vingança com toda a judiação. Não pude. Não pensava demarcado. Medo não deixava. Eu estando com um vapor na cabeça, um miolo volteado. Mudei meu coração de posto. E a viagem em nossa noite seguia. Purguei a passagem do medo. Grande vão eu atravessava. A tristeza. Aí, o Reinaldo, na paragem, veio para perto de mim. Por causa da minha tristeza, sei que de mim ele mais gostava. Sempre que estou entristecido, é que os outros gostam mais de mim, de minha companhia. Por quê? Nunca falo queixa, de nada. Minha tristeza é uma volta em medida, mas minha alegria é forte demais. Eu atravessava no meio da tristeza, o Reinaldo veio. Ele bem me quis, aconselhou brincando. Riobaldo, puxa as orelhas do teu jumento. Mas amuado eu não estava. Respondi somente, amigo. E não disse nem mais, com toda a minha cordura. Mas, de feito, eu carecia de sozinho ficar. Nem a pessoa especial do Reinaldo não me ajudava. Sozinho sou, sendo, de sozinho careço, sempre nas estreitas horas, isso procuro. O Reinaldo comigo, par a par, e a tristeza do medo me eivava de a ele não dar valor. Homem como eu, tristeza perto de pessoa amiga afraca. Eu queria mesmo algum desespero. Desespero quieto, às vezes, é o melhor remédio que há. Que alarga o mundo e põe a criatura solta. Medo agarra a gente é pelo enraizado. Fui indo. De repente, tomei em mim o gole de um pensamento. Tralo de ouro, pedrinha de ouro.
e conheci o que é socorro. Com o senhor me ouvindo, eu deponho, conto. Mas primeiro tenho de relatar um importante ensino que recebi do compadre Meuquelemem. E o senhor depois verá que naquela minha noite eu estava adivinhando coisas, grandes ideias. Compadre Meuquelemem, muitos anos depois, me ensinou que todo desejo a gente realizar alcança, se tiver ânimo para cumprir, 7 dias seguidos, a energia e paciência forte de só fazer o que dá desgosto, nojo, gastura e cansaço, e de rejeitar toda a qualidade de prazer. Diz ele, eu creio. Mas ensinou que, maior e melhor ainda, é no fim se rejeitar até mesmo aquele desejo principal que serviu para animar a gente na penitência de glória. E dar tudo a Deus, que de repente vem com novas coisas mais altas, e paga e repaga. Os juros dele não obedecem medida nenhuma. Isso é do compadre Meuquelemem. Espécie de reza? Bem, rezar aquela noite eu não conseguia. Nisso nem pensei. Até para a gente se lembrar de Deus, carece de se ter algum costume. Mas foi aquele grão de ideia que me acuculou, me argumentou todo. Ideiazinha. Só um começo. Aos pouquinhos é que a gente abre os olhos. Achei de per mim. E foi que no dia que amanhecia, eu não ia pitar, por forte que fosse o vício de minha vontade. E não ia dormir, nem descansar sentado nem deitado. E não ia caçar a companhia do Reinaldo, nem conversa, o que de tudo mais me prezava. Resolvi aquilo e me alegrei. O medo se largava de meus peitos, de minhas pernas. O medo já amolecia as unhas. Íamos chegando numa tapera, nas lagoas do córrego Mucambo. Lá nós tínhamos pastos bons. O que resolvi, cumpri. Fiz. Aquele dia me carregou. Abreviei o poder de outras aragens. Cabeça alta, digo. Esta vida está cheia de ocultos caminhos. Se o senhor souber, sabe. Não sabendo, não me entenderá. Ao que, por outra, ainda um exemplo lhe dou. O que há, que se diz e se faz, que qualquer um vira brabo corajoso, se puder comer cru o coração de uma onça pintada. Mas a onça, a pessoa mesma é quem carece de matar. Mas matar a mão curta, a ponta de faca. Pois então, por aí se vê, eu já vi, um sujeito medroso, que tem muito medo natural de onça, mas que tanto quer se transformar em jagunço valentão, e esse homem afia sua faca e vai em soroca, capaz que mate a onça, com muita inimizade. O coração come, se enche das coragens terríveis. O senhor não é bom entendedor? Ponto. De não pitar, me vinham uns rangidos repentes, feito eu tivesse ira de todo o mundo. Aguentei. Sobejante saí caminhando, com firmes passos. Bis, tris, ia e voltava. Me deu vontade de beber a da garrafa. Rosnei que não. Andei mais. Nem não tinha sono nenhum. Desmenti fadiga. Reproduzi de mim outro fôlego. Deus governa a grandeza. Medo mais? Nenhum algum. Agora viesse corja de Zé Bebelos ou tropa de meganhas e me achavam. Me achavam, bastantemente. Eu aceitava, qual vuvu de guerra, e ia em cima, enorme sangue, ferro por ferro. Até queria que viessem, de uma vez, pelo definitivo. Aí, quando os passos escutei, vi. Era o Reinaldo que vindo. Ele queria direto comigo se conferir. Eu não podia tão depressa fechar meu coração a ele. Sabia disso, senti. E ele curtiu o engano, pensou que eu estava amofinado, e eu não estava. O que era sisudez de meu fogo de pessoa, ele tomou por mamolência. Queria me trazer consolo? Riobaldo, amigo, me disse. Eu estava respirando muito forte, com pouca paciência para o trivial. Pelo tanto, respondi alguma palavra só. Ele, em hora comum, com muito menos que isso a gente marfava. Na vez não se ofendeu. Riobaldo, não calculei que você era genista, ainda gracejou. Dei a nenhuma resposta. Momento calados ficamos. Se ouvia o corrute dos animais, que pastavam a bruta no capim alto. O Reinaldo se chegou para perto de mim. Quanto mais eu tinha mostrado a ele a minha dureza, mais amistoso ele parecia. Maldando, isso pensei. Acho que olhei para ele com que olhos. Isso ele não via, não notava. Ele me queria bem, diga ao senhor. Mas, graças a Deus, o que ele falou foi com a sucinta voz. Riobaldo,
pois tem um particular que eu careço de contar a você, e que esconder mais não posso. Escuta, eu não me chamo Reinaldo de verdade. Este é nome apelativo, inventado por necessidade minha. Carece de você não me perguntar por quê. Tenho meus fados. A vida da gente faz 7 voltas, se diz. A vida nem é da gente. Ele falava aquilo sem rompante e sem entonos, mas antes com pressa, quem sabe se com tico de pesar e vergonhosa suspensão. Você era menino, eu era menino. Atravessamos o rio na canoa. Nos topamos naquele porto. Desde aquele dia é que somos amigos. Que era, eu confirmei, e ouvi. Pois então, o meu nome verdadeiro é Diadorim. Guarda este meu segredo. Sempre, quando sozinhos a gente estiver, é de Diadorim que você deve de me chamar, digo e peço, Riobaldo. Assim eu ouvi. Era tão singular. Muito fiquei repetindo em minha mente as palavras, modo de me acostumar com aquilo. E ele me deu a mão. Daquela mão eu recebia certezas. Dos olhos. Os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase tristes de grandeza. Deu alma em cara. Adivinhei o que nós dois queríamos. Logo eu disse, Diadorim, Diadorim, com uma força de afeição. Ele, sério, sorriu. E eu gostava dele, gostava. Aí tive o fervor de que ele carecesse de minha proteção toda a vida. Eu terçando, garantindo, punindo por ele. Ao mais, os olhos me perturbavam, mas sendo que não me enfraqueciam. Diadorim. Sol se pôr, saímos e tocamos dali, para o Canabrava e o Barra. Aquele dia fora meu, me pertencia. Íamos por um plaino de varjas, lua lá vinha, a limpo de lua. Vizinhança do sertão, esse alto norte brabo começava. Estes rios têm de correr bem, eu de mim dei. Sertão é isto, o senhor sabe, tudo incerto, tudo certo. Dia da lua, o luar que põe a noite inchada. Reinaldo, de Adorim, me dizendo que este era real o nome dele. Foi como dissesse notícia do que em terras longes se passava. Era um nome, ver o quê? Que é um nome? Nome não dá, nome recebe. Da razão desse encoberto, nem resumi curiosidades. Caso de algum crime arrependido, fosse fuga de alguma outra parte, ou devoção a um santo forte. Mas havendo ele querer que só eu soubesse, e que só eu esse nome verdadeiro pronunciasse, entendi aquele valor. A amizade nossa ele não queria acontecida simples, no comum, sem encalço. A amizade dele ele me dava. E amizade dada é amor. Eu vinha pensando, feito toda alegria, em brados pede, pensando por prolongar. Como toda alegria, no mesmo do momento, abre saudade. Até aquela alegria sem licença, nascida esbarrada. Passarinho cai de voar, mas bate suas asinhas no chão. Hoje em dia verso isso, emendo e comparo. Todo amor não é uma espécie de comparação? E como é que o amor desponta? Minha Otacília, vou dizer. Bem que eu conheci Otacília foi tempos depois. Depois se deu a selvagem desgraça, conforme o senhor ainda vai ouvir. Depois após. Mas o primeiro encontro meu com ela, desde já conto, ainda que esteja contando antes da ocasião. Agora não é que tudo está me subindo mais forte na lembrança? Pois foi. Assim que desta banda de cá, a gente tinha padecido toda a resma de reveses, e que soubemos que os Judas também tinham atravessado São Francisco. Então nós passamos, viemos procurar o poder de Medeiro Vaz, única esperança que restava. Nos Gerais. Ah, Buriti cresce e merece é nos Gerais. Eu vinha com o Diadorim, com Alaripe e com João Vaqueiro, mais Gesualdo e o Fafafa. Aos Buritis altos, digo ao senhor, vereda acima, até numa fazenda Santa Catarina se chegar. A gente tinha ciência de que o dono era favorável do nosso lado. Lá se devia de esperar por um recado. Fomos chegando de tardinha, noitinha já era, noite fechada. Mas o dono não estava, não, só ia vir no seguinte, e Sor Amadeu a graça dele era. Quem acudiu e falou foi um velhozinho, já santificado de velho. Só se apareceu no parapeito da varanda. Parece que estava receoso de nossa forma.
Não solicitou de se subir, nem mandou dar nada de comer, mas disse licença da gente dormir na rebaixa do engenho. Avô de Otacília, esse velhinho era. Se chamava Nhô vô Anselmo. Mas, entanto que ele falava, e mesmo com a confusão e os latidos de muitos cachorros, eu divulguei, qual que uma luz de candeia mal deixava, a doçura de uma moça, no enquadro da janela, lá dentro. Moça de carinha redonda, entre compridos cabelos, e, o que mais foi um sorriso. Isso chegasse? Às vezes chega, às vezes. Artes que morte e amor têm paragens demarcadas, no escuro. Mas me senti, águas para fazerem minha sede. Que jurei em mim, a Nossa Senhora um dia em sonho, ou sombra me aparecesse, podia ser assim, aquela cabecinha, figurinha de rosto, em cima de alguma curva no ar, que não se via. Ah, a mocidade da gente reverte em pé o impossível de qualquer coisa. Otacília. O prêmio feito esse eu merecia? Diadorim, dirá o senhor. Então, eu não notei viciice no modo dele me falar, me olhar, me querer bem? Não, que não, fio e digo. Há de outras coisas. O senhor duvida? Ara, mitilhas, o senhor é pessoa feliz, vou me rir. Era que ele gostava de mim com a alma, me entende? O Reinaldo, Diadorim, digo. E ele sabia ser homem terrível. Suspa. O senhor viu onça, boca de lado e lado, raivável, pelos filhos? Viu rusgo de touro no alto campo bravejando, cobra jaracuçu emendando 7 botes estalados, bando doido de queixadas se passantes, dando febre no mato? E o senhor não viu Reinaldo guerrear? Essas coisas se acreditam. O demônio na rua, no meio do redemoinho. Falo. Quem é que me pega de falar quantas vezes quero? Assim, ao feito quando logo que desapeamos no acampo do Hermógenes, e quando? Ah, lá era um Cafarnaum, mochinife de más gentes, tudo na deslei da jagunçagem embargada. Se estavam entre o furado de São Roque e o furado do Sapo, rebeira do Ribeirão da Macaúba, por fim da Mata da Jaíba. Alá chegamos num de tardinha. Às primeiras horas, conferi que era o inferno. Aí, com 3 dias, me acostumei. O que eu estava meio transtornado da viagem. A ver o que eu contava. Quem não conhecia o Reinaldo ficou pronto conhecendo, digo, Diadorim. Nós tínhamos, enfim, chegado, sem soberba nenhuma, contentes por topar com tanto número de companheiros em armas. De todos eram garantia. Entramos no meio deles, misturados, para acocorar e prosear caçamos um pé de fogo. Novidade nenhuma, o senhor sabe. Em roda de fogueira, toda conversa é miudinhos tempos. Algum explicava os combates com Zé Bebelo, nós, o nosso. Roteiro todo da viagem, aos poucos para se historiar. Mas Diadorim, sendo tão galante moço, as feições finas caprichadas. 1 ou 2 dos homens não achavam nele jeito de macheza, ainda mais que pensavam que ele era novato. Assim loguinho, começaram aí gandaiados. Desses 2, um se chamava de alcunha o Fancho Bode, Tratantás. O outro, um tribufu, se dizia Fulorêncio, veja o senhor, mal par. A fumaça dos tições deu para a cara de Diadorim. Fumacinha é do lado, do delicado. O Fancho Bode teatrou. Consoante falou soez, com soltura, com propósito na voz. A gente, quietos. Se vai lá aceitar rixa assim de graça? Mas o sujeito não queria pasear. Se levantou e se mexeu de modo, fazendo chetas, mengando e castanhetando, numa dança de furta-passo. Diadorim se esteve em pé, se arredou de perto da fogueira. Vi e mais vi, ele apropriar espaços. Mas esse Fancho Bode era abusado. Vinha querer dar umbigada. E o outro, muito comparsa, lambuzante preto, estumou, assim como fingiu falsete, cantarolando pelo nariz. Pra Galder, Gaudêncio, e aqui pra o Fulorêncio. Aquilo lufou. De rempe, tudo foi um ão e um cão, mas o que havia de haver eu já sabia. Uap! O assoprado de um refugão, e Diadorim entrava de encontro no Fancho Bode, arrumou mão nele, meteu um sopapo, um safano nas queixadas e uma sobarbada, e calçou com o pé se fez em fúria.
Deu com o fancho-bode todo no chão, e já se curvou em cima, e o punhal parou ponta diantinho da goela do dito, bem encostado no gogó, da parte de riba, para se cravar deslizado com bom apoio, e o pico em pele, de belisco, para avisar do gosto de uma boa morte. Era só se soltar que, pelo peso, um fato se dava. O fecha-abrir de olhos e eu também tinha agarrado meu revólver. Arre, eu não queria presumir de prevenir ninguém, mas queria mesmo era matar se carecesse. Acho que notaram, ao que, em hora justa e certa, nunca tive medo. Notaram. Farejaram pressentindo, como o cachorro sabe. Ninguém não se meteu, pois desapartar assim é perigoso. Aquele Fulorêncio instantâneo esbarrou com os acionados indecentes, me menos olhou uma vez, daí não quis me encarar mais. Coca, bronco. Diadorim mandou o Fancho se levantasse, que puxasse também da faca, viesse melhor se desempenhar. Mas o Fancho-bode se riu, amistoso safado, como tudo tivesse constado só de uma brincadeira. Oxente, homem tu é, mano velho Patrício. Estava escabriado. Dava nojo, ele com a cara suja de maus cabelos que cresciam por todo lado. Guardei meu revólver, respeitosamente. Aqueles dois homens não eram medrosos, só que não tinham os interesses de morrer tão cedo assim. Homem é rosto a rosto, jagunço também, é no quem com quem, e eles dois não estavam ali muito estimados. Comparazendo conosco, outros companheiros deram ar de amizade, e mesmo, por gracejo cordial, o Fulorêncio me perguntou: Mano velho, me compra o que eu sonhei hoje? Divertindo também, para o ar, dei resposta: só se for com dinheiro da mãe do jacaré. Todos riram. De mim não riram. O Fulorêncio riu também, mas riso de velho. Cá pensei, silencioso, silenciozinho. Um dia, um de nós dois agora tem de comer o outro. Ou, se não, fica o assunto para os nossos netos, ou para os netos dos nossos filhos. Tudo em mais paz me ofereceram. Bebida januária azulosa, um gole me foi. Cachaça muito nomeada. Aquela noite, dormi conseguintemente. Sempre disse ao senhor, eu atiro bem. E esses dois homens, Fancho-bode e Fulorêncio, bateram a bota no primeiro fogo que se teve com uma patrulha de Zé Bebelo. Por aquilo e isso, alguém falou que eu mesmo tinha atirado nos dois, no ferver do tiroteio. Assim, por exemplo, no circundar da confusão, o senhor sabe, quando bala raciocina. Adiante, falaram que eu aquilo providenciei, motivo de evitar que mais tarde eles quisessem vir com alguma tranquibérnia ou embusteria, em fito de tirarem desforra. Nego isso, não é verdade. Nem quis, nem fiz, nem praga roguei. Morreram porque era seu dia, deles, de boa questão. Até o que morreu foi só um. O outro foi pego preso, eu acho. Deve de ter acabado com 10 anos em alguma boa cadeia. A cadeia de Montes Claros, quem sabe. Não sou assassino. Inventaram em mim aquele falso. O senhor sabe como é esse povo. Agora, com uma coisa, eu concordo. Se eles não tivessem morrido no começo, iam passar o resto do tempo todo me tocaiando, mais de Adorim, para com a gente aprontarem, em ocasião, alguma traição ou maldade. Nas histórias, nos livros, não é desse jeito? Haver, em surpresas constantes e peripécias para se contar, é capaz que ficasse muito e mais engraçado. Mas qual? Quando é a gente que está vivendo, no costumeiro real, esses floreados não servem. O melhor mesmo, completo, é o inimigo traiçoeiro terminar logo, bem alvejado, antes que alguma tramóia perfaça. Também sei o que digo, em toda a parte, por onde andei, e mesmo sendo de ordem e paz, conforme sou, sempre houve muitas pessoas que tinham medo de mim. Achavam que eu era esquisito. Só o que mesmo devo de dizer, como atiro bem, e vivo ainda por encontrar quem comigo se iguale, em pontaria e gatilho. Por meu bom, de desde mocinho. Alemão Vupes pouco me ensinou. Naquele tempo, já eu era dono de qualquer cano de fogo. Revólver, clavina, espingarda, fuzil reiuno, trabuco, clavinote ou rifle. Honras não conto alto, porque acho que acerto natural assim é de Deus, dom dado. Pelo que compadre meu Quelemem me explicou, que eu devo de noutra vida, por certo em encarnação, ter trabalhado muito em mira em arma. Seja, pontaria, o senhor concorde, é um talento todo na ideia. O menos é no olho, compasso. Aquele Vupes era profeta?
Certa vez entrei num salão. Os companheiros pareciam que eu jogasse, morde inteirar a parceiragem. Bilhar, quero dizer. Eu não sabia, total. Tinha nunca botado a mão naquilo. Faz mal nenhum, o advindo disse. Você forma comigo que sou tão no taco. João Nonato, com o Escopil, jogam de contralado. Aceitei. Combinado ficou que o advindo pudesse me superentender e pronunciar cada toque, com palavras e noção de conselhos, mas sem licença de apoiar mão em minha mão ou braço, nem encostar dedo no taco. É de ver que, mesmo do jeito, não bobeei um ceitil. O advindo me lecionava o rumo medido da vantagem, e eu encurvava o corpo, amolecia a barriga e taqueava o meu chofre, querendo aquilo no verde. Era o justo repique, umas carambolas de todos estalos, retruque e recompletas, com recuanço, ladeio perfeito, efeito produzido e reproduzido. Por fim, eu me reprazia mais escutando rebrilhar o concoco daquelas bolas umas nas outras, deslizadas. E pois, conforme dizia, por meu tiro me respeitavam. Quiseram pôr apelido em mim. Primeiro, Serzidor. Depois, Tatarana, lagarta de fogo. Mas firme não pegou. Em mim, apelido quase que não pegava. Será? Eu nunca esbarro pelo quieto num feitio? No que foi, no que me vi, no acampo do Hermógenes. Cabralhada, tiba, de boa entrada ao que me gasturei, no vendo. Aqueles eram mais de 100 sofreudos, que todos curtidos no jagunçar, rafameia, mera gente. Azombado que primeiro até fiquei, mas daí quis assuntação, achei a meu cômodo. Assim, isto é, me acostumei com meio só meu coração, naquele arranchamento. Propriamente pessoal do Hermógenes, digo, bons e maus, uns pelos outros, como neste mundo se pertence. Por um que ruim seja, logo mais para adiante se encontra outro pior, e a situação nossa era de guerra. Mesmo com isso, a peito pronto, ninguém se perturbou com perigos de tanta gravidade. Se vivia numa jóvia, medindo mãos, em vá-vá-vá e conversa de festa, tomando tempo. Aqueles não desamotinavam. A junta ali, assim, de tantos atrás do ar, na vagagem. Manga de homens, por zanzar ou estar à toa, ou parar formando rodas. Ou uns dormindo como boi-malha, ou deitados no chão, sem dormir, só aboboravam. Assaz toda espécie de roupa divulguei, até sujeito com cinta larga de lã vermelha. Outro com chapéu de lebre e colete preto de fino pano, cidadão. Outros com coroça e bedém, mesmo sem chuva nenhuma. Só que de branco vestido não se tinha, e com terno claro não se guerreia. Mas jamais ninguém ficasse nu de Deus ou indecente descomposto, no meio dos outros, isso não e não. Andando que sentados, jogando jogos, ferrando queda de braço, assoando o nariz, mascando fumo forte e cuspindo longe, e pitando, picando ou dedilhando o fumo no covo da mão, com muita demora, o mais, sempre no proseio. Aventes baldrocavam suas pequenas coisas, trem objeto que um tivesse e menos quisesse, que custou barato. E ninguém furtava. Furtasse, era perigar morte. Cantavam cantarol, uns aboiavam sem bois, ou cuidavam do espírito da barriga. O serviço que cumpriam era a limpar as armas bem, marcadas as cruzes nas feições das coronhas. E tudo mais que faziam, que fosse coisa de sem o que fazer. Por isso se dizia que ali corresse muita besouragem, de falação mal, de rapatachos. Tinham lá até cachorros, vadiando geral, mas o dono de cada um se sabia. Convinha não judiar com cão, por conta do dono. Ao as tantas me aceitaram, mas meio atalhados. Se o que fossem mesmo de constância assim, por tempero de propensão, ou então por me arrediarem, por quanto me achando deles diverso? Somente isto nos princípios, sendo que eu soube que eu era mesmo de outras extrações. Semelhante por este exemplo, como logo entendi. Eles queriam completo ser jagunços, por alcanço, gala mestra. Conforme o que avistei seguinte. Pois não era que num canto estavam uns permanecidos todos se ocupando num manejo caprichoso. E isto que eles executavam, que estavam desbastando os dentes deles mesmos, aperfeiçoando os dentes em pontas. Se me entende? Senhor ver, essa atarefação, o tratear, dava alojo e apreço, dava até aflição em aflito, abobante. Os que lavravam desse jeito,
o Gesualdo, mocinho novo, com sua simpatia, o Araruta e o Nestor. Os que ensinavam a eles eram o Simeão e o Acauã. Assim um uso correntil, apontar os dentes de diante a poder de gume de ferramenta, por amor de remedar o aguçoso de dentes de peixe feroz do rio de São Francisco. Piranha redoleira, a cabeça de burro. Nem o senhor não pense que para esse gasto tinham instrumentos próprios, alguma liminha ou ferro lixador. Não, aí era a faca. O Gesualdo mesmo se fazia aquilo sentado num calcanhar. Aviava de encalcar o corte da faca nas beiras do dente, rela releixo e batia no cabo da faca, com uma pedra, medidas pancadas. Sem espelho, sem ver, ao tanto que era uma faca de cabo de niquelado. Ah, no abre-boca, comum que babando, às vezes sangue babava. Ao mais gemesse, repuxando a cara, pelo que verdadeiro muito doía. Aguentava. Assim, esquentasse demais. Para refrescar, então, ele bochechava, a breve, com um caneco de água com pinga. Os outros dois também. O Araruta procedia sozinho, igual, batendo na faca com a prancha de outra. O Nestor, não. Para ele, o Simeão, com o martelinho para os golpes, era quem raspava. Mas, de certo, o Nestor ao outro para isso algum tanto pagasse. Abrenunciei. A renego, eu disse. Deveras? Então, mano velho, pois tu não quer? O Simão em gracejo me perguntou. Me fez careta, e, acredite o senhor, ele, que exercia lâmina nos do outro, ele não possuía próprio dente mais nenhum nas gengivas, conforme aquela vermelha boca banguela toda abriu e me mostrou. Repontei. Eu acho que, para se ser valente, não carece de figurativos. O Acauã, que já era bom conhecido meu, assim mesmo achou de se reagir. São gostos. Mas um outro que chegando veio, falou mais seco. Tudo na vida são gostos, companheiro, mas não será o meu. Olhei para esse que me deu o apoio, e era um Luiz Pajeú, com a faca punhal do mesmo nome, e ele sendo de sertão do mesmo nome, das comarcas de Pernambuco. Sujeito despachado, moreno bem queimado, mas de anelados cabelos, e com uma coragem terrivelmente. Ah, mas o que faltava lá nele, que ele mais não tinha, era uma orelha. Que rente cortada fora, pelo sinal. Onde era que o Luiz Pajeú havia de ter deixado aquela orelha? Será gosto meu não, de descascar dentaduras, conciso declarou, falava meio cantado, mole, fino. Alto e forte foi outro falar de outro, que no instante também ouvi. Uê, em minha terra, se afia guampa, é touro, ixi. E esse trollado de mais franco e desempenado cavaleiro, era o Fafafa. Fiz conhecença, dele tenho para mais depois. Ao que lá não faltava, a farta comida, pelo que logo vi. Gêneros e bebidas boas. De donde vinha tudo, em redondezas tão pobrezinhas, a gente parando assim, quase num deserto? E a munição, tanta que nem precisaram da que tínhamos trazido, e que foi levada mais adiante, para os escondidos de Joca Ramiro, perto do Arraial do Bró? E a jorna para satisfazer aquela cabroeira vivente que estavam ali em seu emprego de cargo? Ah, tinham roubado, saqueado muito, graçavam. A Cebaça era a lavoura deles, falavam até em atacar grandes cidades. Foi ou não foi? Mas mire e veja o senhor, nas eras de 96, quando os serranos cismaram e avançaram, tomaram conta de São Francisco sem prazo nem pena. Mas, nestes derradeiros anos, quando Andalécio e Antônio Dó forcejaram por entrar lá, quase com homens 1.500 a cavalo, o povo de São Francisco soube, se reuniram e deram fogo de defesa. Diz que durou combate por tempo de 3 horas. Tinham armado tranquias, na boca das ruas, com tapigos, montes de areia e pedra, e árvores cortadas, de través, brigaram como boa população. Daí, aqueles retornaram, arremeteram mesmo, senhores da cidade quase toda, conforme guerrearam contra o major Alcides Amaral e uns soldados, cercados numas 2 ou 3 casas e um quintal, guerrearam noites e dias. A ver por vingar, porque antes o major Amaral tinha prendido Andalécio, cortado os bigodes dele. Andalécio, o que de nome real, Indalécio Gomes Pereira, homem de grandes bigodes. Sei de quem ouviu, se recordava sempre com tremores.
de quando, no tiroteio de inteira noite, Andalécio comandava e esbarrava, para gritar feroz: sai pra fora, cão, vem ver, bigode de homem não se corta. Tudo gelava, de só se escutar. Aí, quem trouxe socorro para salvar o major foi o delegado doutor Cantuária Guimarães, vindo às pressas de Januária, com punhadão de outros jagunços, de fazendeiros da política do governo. Assim que salvaram, mandaram desenterrar, para contar bem, mais de 60 mortos, uns 14 juntos numa cova só. Essas coisas já não aconteceram mais no meu tempo, pois por aí eu já estava retirado para ser criador e lavrador de algodão e cana. Mas o mais foi ainda atual agora, recentemente, quase isto é. Foi logo de se emendar, depois do barulho, em Carinhanha, mortandades. Quando se espirrou sangue por toda a banda, o senhor sabe. Carinhanha é bonitinha. Uma verdade que barranqueiro canta, remador. Carinhanha é que sempre foi de um homem de valor e poder, o coronel João Duque, o pai da coragem. Antônio Dó, eu conheci certa vez na Vargem Bonita. Tinha uma feirinha lá. Ele se chegou, com uns seus cabras, formaram um grupo calados, arredados. Andalécio foi meu bom amigo. Ah, tempo de jagunço, tinha mesmo de acabar. Cidade acaba com sertão. Acaba? Atinei mal, no começo, com quem era que mandava em nós todos. O Hermógenes. Mas perto de uns 50, nesse meio, o Acauã, Simão, Luiz Pajeú, Gesualdo e o Fafafa obedeciam a João Goanhá, eram dele. E tinha um grupo de brabos do Ricardão. Onde era que estava o Ricardão? Reunindo mais braços de armas, beira da Bahia. Se esperava também a vinda de Socalendário com os seus. Se esperava o chefe grande, acima de todos, Joca Ramiro, falado aquela hora em Palmas. Mas eu achava aquilo tudo dando confuso. Titão Passos, cabo de turma com poucos homens à mão, era não obstante muito respeitado. E o sistema diversiava demais do regime com Zabebelo. Olhe, jagunço se rege por um modo encoberto, muito custoso de eu poder explicar ao senhor. Assim, sendo uma sabedoria sutil, mas mesmo sem juízo nenhum falável. O quando no meio deles se trança um ajuste calado e certo, ou semelho, mal comparando, com o governo de bando de bichos, caititu, boi, boiada, exemplo. E de coisas faziam todo segredo. Um dia foi ordem, ajuntar todos os animais, de sela e de carga. Iam ser levados para amoitamento e pasto, entre serras, no Ribeirão Poço Triste, num varjal. Para mim, até o endereço que diziam do lugar devia de ser mentira. Mas tive de entregar meu cavalo, completo no contragosto. Me senti a pé, como sem segurança nenhuma. E tem as pequenas coisas que aperreiam. Enquanto estava com meu animal, eu tinha a capoteira, a bolsa da sela, os alforjes. Podia guardar meus trecos. De noite, dependurava a sela num galho de árvore, botava por debaixo dela o dobro com as roupas, dormia ali perto em paz. Agora, eu ficava num descômodo. Carregar os trens não podia. Chegava o peso das armas, e das balas e cartuchame. Perguntei a um onde era que tudo se depositava. Bereu, bota em algum lugar, joga fora. Oxe, tu carrega ouro nesses dobros? Que se importavam? Por tudo, eram fogueiras de se cozinhar, fumaça de alecrim, panela em gancho de mariquita, e cheiro bom de carne no espeto, torrada se assando, e batatas e mandiocas, sempre quentes no soborralho. A farinha e rapadura, quantidades. As mantas de carne Ceará. Ao tanto que a carne de sol não faltasse, mesmo a miúde ainda saíam alguns, e retornavam, tocando uma res, que repartiam. Muitos misturavam a jacuba, pingando no coipé um dedo de aguardente. Eu nunca tinha avistado ninguém provar jacuba assim feita. Os usares. A ver, como Fafafa abria uma cova quadrada no chão, ajuntava ali brasas grandes, direto no brasal mal assasse pedação de carne escorrendo sangue. Pouco e pouco revirava, com a ponta do facão, só pelo chiar. Disso, definitivo não gostei. A saudade minha maior era de uma comidinha guisada. Um frango com quiabo e abóbora d'água e caldo, um refogado de caruru com ofa de angu. Senti padecida a falta do São Gregório, bem que a minha vidinha lá era mestra. Diadorim notou meus males, me disse consolo. Riobaldo, tem tempos melhores.
Por ora, estamos acuados em buraco. Assistir com Diadorim e ouvir uma palavrinha dele me abastava aninhado. Mas mesmo, achei que ali convinhável não era se ficar muito tempo juntos, apartados dos outros. Cismei que maldavam, desconfiassem de ser feio pegadio. Aquele povo estava sempre misturado, todo mundo. Tudo era falado a todos, do comum, às mostras, às vistas. Diferente e melhor foi quando estivemos com Medeiro Vaz. O maior número lá era de pessoal dos gerais, gente mais calada em si e sozinha, moradores das grandes distâncias. Mas por fim um se acostuma, isto é, eu me acostumei, sem receio de ser tirado de meu dinheiro, que eu empacotava ainda boa quantia, que Zé Bebelo sempre me pagou no pontual, e gastar eu não tinha onde. Recontei. Aí quis que soubessem logo como era que eu atirava. Até gostavam de ver. Tatarana, põe o 10 no 11, me pediam por festar. De 200 braças, bala no olho de um castiçal eu acertava. Num aquele alvo só, as todas, todas. Assim, então, esbarrei aquilo com que me aperreavam, os coscovilhos. Se alguém falou mal de mim, não me importo, mas não quero que me venham me contar. Quem vier contar e der notícias é esse mesmo que não presta, e leva o puto nome da mãe e de que é filho. Eu informei. O senhor sabe, nome da mãe e o depois quer dizer, meu pinguelo. Sobre o fato, para de mim não desaprenderem, não se esquecerem, eu pegava o rifle, tive rifle de Winchester até de 14 tiros e dava gala de entremês. Corta aquele risco, Tatarana, me aprovavam. Se eu cortasse, nunca errei. Para rebater, reproduzia tudo a revólver. Vem um cismo de fio de cabelo no ar que eu acerto. Sobrefiz. Social, eu andava com minhas cartucheiras triplas, só que atochadas sempre. Ao que me gabavam e louvavam, então eu esbarrava sossegado. Surgidamente aí, principiou um desejo que tive, que era o de destruir alguém, a certa pessoa. O senhor pode rir. Seu riso tem siso, eu sei. Eu quero é que o senhor repense as minhas tolas palavras. E olhe, tudo quanto há é aviso. Matar a aranha em teia. Se não, por que era que já me vinha a ideia desejável? Que Joliza havia de ser, era se meter um balaço no baixo da testa do Hermógenes? Há bronzes. O ódio pousa na gente, por umas criaturas. Já vai que o Hermógenes era ruim, ruim. Eu não queria ter medo dele. Digo ao senhor que aquele povo era jagunços. Eu queria bondade neles? Desminto. Eu não era criança, nunca bobo fui. Entendi o estado de jagunço, mesmo assim sendo eu marinheiro de primeira viagem. Um dia, agarraram um homem que tinha vindo à traição, espreitar a gente por conta dos bebelos. Assassinaram. Me entristeceu aquilo até ao vago do ar. O senhor vigie esses. Comem o cru de cobras. Carecem. Só por isso, para o pessoal não se abrandar nem esmorecer, até só calendário, que se prezava de bondoso, mandava mesmo em tempo de paz que seus homens saíssem e fossem para estropelias, prática da vida. Ser ruim, sempre, às vezes é custoso, carece de perversos exercícios de experiência. Mas, com o tempo, todo mundo envenenava do juízo. Eu tinha receio de que me achassem de coração mole, soubessem que eu não era feito para aquela influição, que tinha pena de toda a cria de Jesus. E Deus de Adorim? Uma hora eu perguntei. Ele me olhou com um silenciozinho todo natural, daí disse em resposta. Joca Ramiro deu 5 contos de réis para o padre vigário de Espinosa. Mas o Hermógenes era fel dormido, flagelo com frieza. Ele gostava de matar por seu miúdo regozijo. Nem contava valentias, vivia dizendo que não era mal. Mas outra vez, quando um inimigo foi pego, ele mandou, guardem este. Sei o que foi. Levaram aquele homem entre as árvores de uma capoeirinha. O pobre ficou lá, miento, amarrado na estaca. O Hermógenes não tinha pressa nenhuma. Estava sentado, recostado. A gente podia caçar a alegria pior nos olhos dele. Depois de um tempo, ia lá, sozinho, calmoso. Consumia horas afiando a faca. Eu ficava vendo o Hermógenes passado aquilo. Ele estava contente de si, com muita saúde. Dizia gracejos, mas mesmo para comer, ou falar, ou rir, ele deixava a boca própria se abrir alta no meio,
qual sem vontade, boca de dor. Eu não queria olhar para ele, encarar aquele carangonço. Me perturbava. Então, olhava o pé dele, um pé enorme, descalço, cheio de coceiras, frieiras de remeiro do rio, pé pubo. Olhava as mãos. Eu acabava achando que tanta ruindade só conseguia estar naquelas mãos. Olhava para elas, mas com asco. Com aquela mão ele comia. Aquela mão ele dava a gente. Entremeando, eu comparava com Zé Bebelo aquele homem. Nessa hora, eu gostava de Zé Bebelo, quase como um filho deve de gostar do pai. As tantas coisas me tonteavam. Eu em claro. De repente, eu via que estava desejando que Zé Bebelo vencesse, porque era ele quem estava com a razão. Zé Bebelo devia de vir, forte viesse, liquidar mesmo, arras, com o inferno da jagunçada. E eu estava ali, cumprindo meu ajuste, por fora, com todo rigor. Mas estava tudo traindo, traidor, no cabo do meu coração. Alheio ao que encostei minhas costas numa árvore. Aí eu não queria ficar doido, no nem mesmo. Puxei conversa com o Diadorim. Por que era que Joca Ramiro, sendo chefe tão subido, de nobres costumes, consentia em ter como seu alferes um sujeito feito esse Hermógenes, remarcado no mal? Diadorim me escutou depressa, tal duvidou de meu juízo. Teobaldo, onde é que você está vivendo com a cabeça? O Hermógenes é duro, mas leal de toda confiança. Você acha que a gente corta carne é com quissé ou é com colher de pau? Você queria homens bem comportados, bonzinhos, para com eles a gente dar combate a Zé Bebelo e aos cachorros do governo? A espichado, nesse dia, calei. Assim, uma coisa eu estava escondendo, mesmo de Diadorim, que eu já parava fundo no falso, dormia com a traição. Um nublo. Tinha perdido meu bom conselho. E entrei em máquinas de tristeza. Então, eu era diferente de todos ali? Era, por meu bom. Aquele povo da Malfa, no dia e noite de relaxação, brigar, beber, constante comer. Comeu o lobo. E vozear tantas asneiras, mesmo de Diadorim e de mim já pensavam. Um dia, um disse, esse Reinaldo gosta de ser bom amigo. Ao quando Leopoldo morreu, ele quase morreu também, dos demorados pesares. Desentendi, mediante meu querer. Mas não me adiantou. Daí, persistentemente, essa história me remoía, esse nome de um Leopoldo. Tomava por ofensa a mim, que Diadorim tivesse tido, mesmo tão antes, um amigo companheiro. Até que, cresci naquela ideia, que o que estava fazendo falta era uma mulher. E eu era igual àqueles homens? Era. Com não terem mulher nenhuma lá, eles sacolejavam bestidades. Saindo por aí, dizia um, qualquer uma que seja não me escapole. Ao que contavam casos de mocinhas ensinadas por eles, aproveitavelmente de seguida em horas safadas. Mulher é gente tão infeliz, me disse Diadorim, uma vez, depois que tinha ouvido as histórias. Aqueles homens, quando estavam precisando, eles tinham aca a uma escravam, achavam, manejavam. Deus me livrou de endurecer nesses costumes perpétuos. A primeira, que foi bonita moça, eu estava com ela somente. Tanto gritava que xingava, tanto me mordia, e as unhas tinha. Ao cabo que pude, a moça, fechados os olhos, não bulia. Não fosse o coração dela rebater no meu peito, eu entrevia medo. Mas eu não podia esbarrar. Assim tanto, de repente vindo, ela estremeceuzinha. Daí, abriu os olhos, aceitou minha ação, arfou seus prazeres, constituído milagre. Para mim, era como eu tivesse os mais amores. Pudesse, levava essa moça comigo, fiel. Mas depois, num sítio perto da Serra Nova, foi uma outra, a moreninha miúda, e essa se sujeitou fria e estendida. Para mim, ficou de pedras e terra. Ah, era que nem eu nos medonhos fosse, e o senhor crê? A mocinha me aguentava, era num rezar, tempos além. As almas, fugi de lá. Larguei com ela o dinheiro meu. Eu mesmo roguei pragas, contanto que nunca mais abusei de mulher. Pelas ocasiões que tive, e de lado deixei, ofereço que Deus me dê alguma minha recompensa. O que eu queria era ver a satisfação, para aquelas, pelo meu ser. Feito com a Rosuarda, sempre formosa, a filha de Assis Vababa. Sonhos meus, turcamente, e que a qual não lhe disse, o pai dela, que era forte negociante,
Em todo o tempo, Nanja que não desconfiou. Feito com aquela moça em Orinhá, filha de Ana dos Usa. Digo ao senhor, mas o senhor releve eu estar glosando assim a seco essas coisas de se calar no preceito devido. Agora, o tudo que eu conto é porque acho que é sério preciso. Permeio com quantos, removido no estatuto deles, com uns poucos me acompanheirei, daqueles jagunços, conforme que os anjos da guarda. Só quase a boa gente, sendo que são, por todos, estes. Capichum, caboclo sereno, viajado, filho dos gerais de São Felipe. Confredo, que cantava todas as rezas de padre, e comia carne de qualidade nenhuma, e que nunca dizia de onde era e viera, o que rimava verso com ele. Cesfredo, desse já lhe contei. O testa em pé, baiano ladino, chupava muito. O Paspe, vaqueiro jaibano, o homem mais habilidoso e serviçal que já topei nesta minha vida. Dadá Santa Cruz, dito o caridoso, queria sempre que se desse resto de comida a gente pobre com vergonha de vir pedir. O carro de boi, gago, gago. O catocho, mulato claro, era curado de bala. Lindorífico, chapadeiro, minasnovense, com mania de aforrar dinheiro. O diolo, preto de beiço maior. Juvenato, adalgiso, o sangue de outro. Ei, tantos! Para que eu fui querer começar a descrever? Dagobé, o Eleutério, pescoço preto, José Amigo. Amigo? Homem desses, alguém dizendo a um que ele é demônio de ruim, ele ira de não querer ser, capaz até de nessa raiva matar o outro. Afirmo ao senhor do que vivi. O mais difícil não é um ser bom e proceder honesto. Dificultoso mesmo é um saber definido o que quer e ter o poder de ir até no rabo da palavra. Exirino matou um companheiro, que Batatinha se chamava, o pobre de um cafuz magrelo, só que tinha o danado defeito de contrariar qualquer coisa que a gente falava. Exirino caiu no mundo. Daí começou voz que ele tinha fugido para se bandear com os Ebebelos, pago por sua traição, e que Batatinha somente morreu porque disso sabia. Todo mundo andava em crespo, forjicavam muita cilada e enredos de desconfianças. Mudamos para outros lugares, mais a coberto, em distância. Obra de 7 léguas para a parte do poente. Muito vi que não estávamos fazendo isso por escapulir, mas que o Hermógenes, Titão Passos e João Goanhá antes acharam de combinar aquilo em suas conversas. Era o arrumo para melhores combates com Zé Bebelo. Ah, e aí lá chegaram, com satisfação de todos, 10 homens, a seu calendário pertencidos. Traziam cargueiros com mais sal, bom café e uma barrica de bacalhau. Delfim era um daqueles, tocava, e o Luzié alagoano de Alagoas. Nesse dia eu saí com a esquadra, fomos rondar os caminhos de Porventura dos Bebelos. Andamos mais de 3 léguas e tanto, no meio da noite retornamos. De manhã cedo eu soube, tinham até dançado aquela véspera. Diadorim, você dança? Logo perguntei. Dança? Aquilo é pé de salão. Quem respondeu foi o Garanço, o de olhos de porco. Ouvindo o que, me sobrou um enjoo. O Garanço era um mocorongo mermado, com estúrdias feições, e pessoa muito agradável de seu natural. Ele tinha ideias, às vezes parecia criança pequena. Punha nome em suas armas. O facão era Torturum, o revólver, Rouxinol, a clavina era berra-bode. Com ele, a gente ria, sempremente. Mas o Garanço dava de procurar a companhia nossa, minha e de Diadorim. Aquele tempo, ele vinha costumeiro para perto. Às vezes, como naquilo, ele me produzia geriza, verdadeira. Diadorim não dizia nada. Estava deitado de costas, num pelego, com a cabeça num feixe de capim cortado. Ali, naquele lugar, ele contumaz dormia. Diadorim menos gostava de rede. O Garanço era são-franciscano, de um lugar chamado Morpará. Asdi queria que a gente escutasse ele recontar compridas passagens de sua vida. Aquilo aborrecia. Eu queria estar estâncias, dos violeiros que tocavam sentimento geral. Depois, Diadorim se levantou. Ia em alguma parte. Guardei os olhos, meio momento, na beleza dele, guapo tão aposto, surgido sempre com o jaleco, que ele tirava nunca,
e com as calças de vaqueiro, em couro de veado macho, curtido com aroeira brava e campestre. De repente, uma coisa eu necessitei de fazer. Fiz. Fui e me deitei no mesmo dito pelego, na cama que ele, de Adorim, marcava no capim, minha cara posta no próprio lugar. Nem me fiz caso do garanço, só com o violeiro somei. A zangarra daquela viola. Por não querer meu pensamento somente em Diadorim, forcejei. Eu já não presenciava nada, nem escutava possuído. Fiquei sonhejando, o ir do ar meus confins. Aí pensei no São Gregório? Ah bem, no São Gregório não. Mas peguei saudade dos passarinhos de lá, do poço no córrego, do batido do monjolo dia e noite, da cozinha grande com fornalha acesa, dos cômodos sombrios da casa, dos currais adiante, da varanda de ver nuvens. O senhor sabe? Não acerto no contar, porque estou remexendo o vivido longe alto, com pouco caroço, querendo esquentar, demear, de feito, meu coração naquelas lembranças. Ou quero enfiar a ideia, achar o rumozinho forte das coisas, caminho do que houve e do que não houve. Às vezes não é fácil. Fé que não é. Mire e veja, naqueles dias, na ocasião, devem de ter acontecido coisas meio importantes, que eu não notava, não surpreendi em mim. Mesmo hoje, não atino com o que foram. Mas, no justo momento, me lembrei em madrugada daquele nome, de Ciruís. Refiro que perguntei ao garanço por aquele rapaz Ciruís, e cantava coisas que a sombra delas em meu coração, de certo, já estava. O que eu queria saber não era próprio do Ciruís, mas da moça virgem, moça branca perguntada, e dos pés de verso, como eu nunca tive poder de formar um igual. Mas o garanço já tinha respondido. O Ciruís já morreu. Morreu morto no tiroteio, entre o morcego e o Suaçuapara, passado para cá o Pacuí. Do choque com que ouvi essa confirmação de notícia, fui arriando para um desânimo. Como se assim ele tivesse falado. Ciruís, mas não foram vocês mesmos que mataram? Eu não. Nessa vez, eu tinha restado longe por fora, na Pedra Branca, não vi combate. Como era que eu podia? O garanço tomava rapé. Era um sujeito de intenções muito parvas. Perguntou se o Ciruís não seria meu amigo, meu parente. Quem sabe se era, eu respondi, de toleima. O garanço vi que não gostou. Viver perto das pessoas é sempre dificultoso, na face dos olhos. Nem eu quis indagar o mais, certo estava de que ele, garanço, não sabia nada do que tivesse valor. Mas eu guardava triste de cor a canção recantada. E Ciruís tinha morrido. Então me instruíram na outra, que era a cantiga de se viajar e cantar, guerrear e cantar, nosso bando toda a vida. Olererê, baiana, eu ia e não vou mais. Eu faço que vou lá dentro, ô baiana, e volto do meio para trás. O senhor aprende? Eu entoo mal, não por boca de ruindade, lá como quem diz. Sou ruim, não. Sou homem de gostar dos outros, quando não me aperreiam. Sou de tolerar. Não tenho a caixeta da raiva aberta. Rixava com nenhum. Ali, aceitava o regime, na miudez das normas. Vai daí, comigo erraram. Um errou. Um pai jagunço, chamado Antenor, acho que era coração de jesusense. Começou a temperar conversa. Sagaz de Fiuza, notei. Ele era homem chegado ao Hermógenes, se sabia dessa parte. De diz em diz, rodeava a questão. Queria saber que apreço eu tinha por Joca Ramiro, por Titão Passos, os outros todos. Se eu conhecia seu calendário, que estava por chegar? O giro dos assuntos, ele me tenteava a fala. Notei. E, devagar, vinha querendo deixar em mim uma má vazante, me largar em dúvida. Não era? Aquilo eu inteligenciava. Esse Antenor, sempre louvando e vivando Joca Ramiro, acabou por me dar a entender, curtamente, o inconseguinte. Que Joca Ramiro talvez fazia mal em estar tanto tempo por longe. Alguns de bofe ruim já calculavam que ele estivesse abandonando seu pessoal em horas de tanta guerra. Que Joca Ramiro era rico, dono de muitas posses em terras, e se arranchava passando bem em casas de grandes fazendeiros e políticos. Deles recebia dinheiro de munição e paga. Seu Sul de Oliveira,
Coronel Caetano Cordeiro, Doutor Mirabeau de Melo. Que era que eu achava? Eu escutei. Respondi: sou lá para achar nenhuma coisa. Não tinha nascido no ontem. Cedo tomei experiência de homens por homens. Disse só que de certo Joca Ramiro estava formando gente e meios para vir em ajuda de nós, jagunços em lei, e nesse meio tempo punha toda a confiança no Hermógenes, em Titão Passos, João Goanhá, fortes no fato-valor e na lealdade. Gabei o Hermógenes, principal, bispei. Com isso, aquele antenor concordou. A bem dizer, aprovou o quanto eu disse, mas realçou mais altamente a fama do Hermógenes e do Ricardão também. Esses dois seriam os chefes de encher a mão, em paz regalada, mas por igual nos combates. Esse sujeito antenor sabia coçar queixo de cobra e semear sal em roças verdes. Vulto perigoso nas ações. O garanço me preveniu, com a boa noção vinda de sua redondice de atinar. Ações? O que eu vi sempre é que toda ação principia mesmo é por uma palavra pensada. Palavra pegante, dada ou guardada, que vai rompendo o rumo. Aquele antenor já tinha depositado em mim o anúvio de uma má ideia. Desideia, a que por minhas costas logo escorreu, traiçoeirinha como um rabo de gota de orvalho. Que explicação dou ao senhor? Acreditar no que ele tinha suso dito, não acreditei. Mas em mim, para mim, aquilo tudo era assim como um lugar com mau cheiro no campo, uma árvore. Lugar fedido, onde é que alguma jaratataca acuou por se defender do latido dos cachorros. E grande aviso, naquele dia eu tinha recebido. Mas menos do que ouvi, real, do que eu tinha de certo modo adivinhado. De que valeu? Aviso. Eu acho que quase toda vez que ele vem, não é para se evitar o castigo, mas só para se ter consolo legal, depois que o castigo passou e veio. Aviso? Rompe ferro. Cacei de Adorim, mas eu estreava umas ânsias. Como fosse, falei do novo e do velho. Mal foi que falei, em zanga, desrazoadamente e de primeira entrada. Acho que, por via disso, Diadorim não deu a devida estimação às minhas palavras. Alheio e... Só ojeirizado em estilos ele esteve, um raio de momento. Foi de ouvir que alguém pudesse duvidar do proceder de Joca Ramiro. Joca Ramiro era um imperador em 3 alturas. Joca Ramiro sabia o se ser, governava. Nem o nome dele não podia à toa se babujar. E aqueles outros, o Hermógenes, Ricardão? Sem Joca Ramiro, eles num átimo se desaprumavam, deste mundo desapareciam, valiam o que pulga pula. O Hermógenes? Certo, um bom jagunço, cabo de turma, mas desmerecido de situação política, sem tino nem prosápia. E o Ricardão, rico, dono de fazendas, somente vivia pensando em lucros, querendo dinheiro e ajuntando. Diadorim, do Ricardão era que ele gostava menos. Ele é bruto comercial, disse, e fechou a boca forte, feito fosse cuspir. Eu então disse, pelo conseguinte, a bom e bem, Diadorim, mas se é ou se não é, por que é que não vamos levar informação sutil a Joca Ramiro, para o enfim? Aí refalei muito, ao tanto que escondi minha raiva. Quem sabe Joca Ramiro, na lei da caminhação, não estava esquecido de conhecer os homens, deixando de farear o mudar do tempo? Viesse, Joca Ramiro podia detalhar o podre do são, recontar seus brabos entre as mãos e os dedos. Devia de mandar embora aquele monstro do Hermógenes. Se sendo etc., se carecesse, se matava. Diadorim pôs muitos olhos em mim. Vi que com um espanto reprovador não me achasse capaz de estipular tanta maldade sem escrúpulo. Mal não sou. Cobra? Ele disse. Nem cobra serepente malina não é. Nasci devagar. É muito cauteloso. Mais em paz, comigo mais, Diadorim foi-me desinfluindo. Ao que eu ainda não tinha prazo para entender o uso que eu desconfiava de minha boca e da água e do copo, e que não sei em que mundo de lua eu entrava minhas ideias. O Hermógenes tinha seus defeitos.
mas puxava por Joca Ramiro, fiel, punia e terçava. Que eu mais uns dias esperasse, ia ver o ganho do sol nascer. Que eu não entendia de amizades no sistema de jagunços. Amigo era o braço e o aço. Amigo? Aí foi isso que eu entendi? Ah, não. Amigo, para mim, é diferente. Não é um ajuste de um dar serviço ao outro e receber e saírem por este mundo, barganhando ajudas, ainda que sendo com o fazer a injustiça aos demais. Amigo, para mim, é só isto. É a pessoa com quem a gente gosta de conversar, do igual ao igual, desarmado. O de que um tira prazer de estar próximo. Só isto, quase, e os todos sacrifícios. Ou, amigo, é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é. Amigo meu era de Adorim. Era o Fafafa, o Alaripe, Sesfredo. Ele não quis me escutar. Voltei da raiva. Digo ao senhor, nem em dia Adorim mesmo eu não firmava o pensar. Naqueles dias, então, eu não gostava dele? Em Pardo, gostava e não gostava. Sei que no meu eu gostava, permanecente. Mas a natureza da gente é muito segundas e sábados, tem dia e tem noite, versáveis, em amizade de amor. Antes, o que me atanasava, amor, disso crio razoável lembrança, era o significado que eu não achava lá, no meio onde eu estava obrigado naquele grau de gente. Mesmo repensando as palavras de Diadorim, eu apurava só este resto, que tudo era falso viver, deslealdades. Traição? Traição minha, fosse no que fosse. Quase tudo que a gente faz ou deixa de fazer não é no fim traição? Há-de-o a alguém alguma coisa. E eu não tardei no meu querer. Lá eu não podia mais ficar. Donde eu tinha vindo para ali, e por que causa, e sem paga de preço, me sujeitava aquilo? Eu ia-me embora. Tinha de ir embora. Estava arriscando minha vida, estragando minha mocidade. Sem rumo. Só Diadorim. Quem era assim para mim Diadorim? Não era, aquela ocasião, pelo próprio dito de estar perto dele, de conversar e mais ver. Mas era por não aguentar o ser, se de repente tivesse de ficar separado dele, pelo nunca mais. E mesmo forte era a minha gastura por via do Hermógenes. Malagourado de ódio, que sempre surge mais cedo e às vezes dá certo, igual palpite de amor. Esse Hermógenes, Beuzebu. Ele estava caranguejando lá, nos soturnos, eu sabia. Nunca, mesmo depois, eu nunca soube tanto disso como naquele tempo. O Hermógenes, homem que tirava seu prazer do medo dos outros, do sofrimento dos outros. Aí, arre, foi que de verdade eu acreditei que o inferno é mesmo possível. Só é possível o que em homem se vê, o que por homem passa. Longe é o sem olho. E aquele inferno estava próximo de mim, vinha por sobre mim. Em escuro, vi, sonhei coisas muito duras, nas larguezas do sono da gente. A Jaque ia-me embora, fugia. Onde é que estava Diadorim? Nem eu não imaginava que pudesse largar Diadorim ali. Ele era meu companheiro, comigo tinha de ir. Ah, naquela hora, eu gostava dele, na alma dos olhos, gostava, da banda de fora de mim. Diadorim não me entendeu, se engrotou. Assaz, também acho que me acuso, que não tive um ânimo de franco falar. Se fosse eu falasse total, Diadorim me esbarrava, no tolher, não me entendia. A vivo, o arisco do ar, o pássaro, aquele poder dele. De certo, vinha com o nome de Joca Ramiro. Joca Ramiro. Esse nem a gente conseguia exato real. Era um nome só, aquela graça, sem autoridade nenhuma, avistável. Andava por longe, se era que andava. Teve um instante, bambiei bem. Foi mesmo aquela vez? Foi outra? Alguma foi, me a lembro. Meu corpo gostava de Diadorim. Estendi a mão para suas formas, mas, quando ia, bobamente, ele me olhou. Os olhos dele não me deixaram. Diadorim, sério, testalto. Tive um gelo. Só os olhos negavam. Vi, ele mesmo não percebeu nada. Mas nem eu tinha percebido? Eu estava me sabendo? Meu corpo gostava do corpo dele, na sala do teatro, maiormente. As tristezas ao redor de nós, como quando carrega para toda a chuva. Eu podia pôr os braços na testa, ficar assim, lorpa, sem encaminhamento nenhum. Que é que queria? Não quis o que estava no ar,
Para isso, mandei vir uma ideia de mais longe. Falei sonhando. Diadorim, você não terá alguma irmã, Diadorim? Voz minha, eu perguntei. Sei lá se ele riu. O que disse, que resposta? Sei quando a amargura finca o que é o cão e a criatura. De tristeza, tristes águas, coração posto na beira. Irmã nem irmão ele não tinha. Só tenho Deus, Joca Ramiro, e você, Riobaldo, ele declarou. E, de medo, coração bate solto no peito, mas de alegria ele bate inteiro e duro, que até dói, rompe para diante na parede. Diadorim, então quem foi esse moço Leopoldo, que morreu seu amigo? Eu indaguei, de sem tempo, nem sei porquê. Eu não estava pensando naquilo. Antes, já eu estava para trás de ter perguntado. Palavras fora da boca. Leopoldo? Um amigo meu, Riobaldo, de correta amizade. E Diadorim desfez assoprado um suspiro, o que muda melhor. Até te falaram nele, Riobaldo? Leopoldo era o irmão mais novo de Joca Ramiro. Aquilo eu já soubesse demais, que Joca Ramiro se realçasse por riba de tudo, reinante. Mas pude ter a língua sofreada. Vamos embora daqui juntos, Diadorim? Vamos para longe, para o porto do de Janeiro, para o sertão do Baixio, para o Curralim, São Gregório, ou para aquele lugar nos Gerais, chamado Os Porcos, onde seu tio morava. De arrancar de meu falar de uma sede. Aos tantos fui abaixando os olhos, constando que Diadorim me agarrava com o olhar, corre que um silêncio de ferro. Assombrei de mim, de desprezo, desdenhado, de duvidar da minha razão. O que eu tinha falado era umas doideiras. Diadorim esperou. Ele era irrevogável. Então eu saí dali, querendo esquecer ligeiro o atual. Minha cara estava pegando fogo. Andei, endei, até que lembrei. O garanço. Bom, o garanço, esse ia comigo, me seguia em tudo. Era pobre homem, à espera de qualquer ordem cordial. Isto ele mesmo nem sabia, mas era. Que carícia era de alguma amizade. Estava lá, curvado, cabeçudo como uma cigarra. Estava cozinhando pequis numa lata. Nós, ele assim dizia. Ladeei conversa. Ele me ouvia com anuídos e fazendo uma cara de entender. Não conseguia. Só conseguia demonstrar os tamanhos de sua cabeça. Ao que bastava, um meu maior cochicho e o garanço vinha, servia de companheiro para fugirmos. O mais que pudesse haver era ele primeiro perguntar, e o Reinaldo? Porque já estava acostumado com eu e Diadorim sermos dois, e ele querer ser o três. Então eu respondi, segredo, garanço, segredo, e vamos. E que Diadorim era para vir depois. O garanço tinha alguma diferença, por alguma banda de sua natureza, ele se desapartava da jagunçagem. Mas eu não cheguei a falar, não quis, não expliquei nada. Que era que eu ia fazer as fugas com aquele Prascóvio, pelo sul e pelo norte, nos sertões da Jaíba? Ele só sabia cumprir obediência, no que eu riscasse, governado por meu querer e por minha ideia. Um companheiro assim não aumentava segurança minha nenhuma. Quero sombra? Quero eco? Quero cão? Não, com ele eu não me fazia, melhor esperar, eu ia ficando. Desce no que desce, mais um tempo. Algum dia, podia Diadorim mudar de tensão. Em Diadorim era que eu pensava, de fugir junto com ele era que eu carecia, como o rio redobra. O garanço se regalava com os pequis, relando devagar nos dentes aquela polpa amarela enjoada. Aceitei não, daquilo não provo. Por demais distraído que sou, sempre receei dar nos espinhos, craváveis em língua. Nós, o garanço reproduzia, tão satisfeito. Minha amizade sobrou um pouco para ele, que era criatura de simples coração. Digo ao senhor, naquele dia eu tardava, no meio de sozinha travessia. Ah, mas falo falso. O senhor sente? Desmente? Eu desminto. Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que se já passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas, de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. O que eu falei foi exato? Foi, mas teria sido? Agora, acho que nem não. São tantas horas de pessoas, tantas coisas em tantos tempos, tudo miúdo recruzado. Se eu fosse filho de mais ação e menos ideia, isso sim, tinha escapulido calado, no estar da noite,
varava 10 léguas, madrugada, me escondia do Largo do Sol, varava mais 10, passava o São Felipe, as Serras, as 21 Lagoas, encostava no São Francisco bem de frente da Januária, passava, chegava em Terra Cidadã, estava no pique. Ou me pegassem no caminho Bebelos ou Hermógenes, me matassem? Morria com um bé de carneiro ou um au de cão, mas tinha sido um mais destino e uma maior coragem. Não valia? Não fiz. Quem sabe, nem pensei sério em Diadorim, ou pensei algum, foi em vez de desculpa. Desculpa para meu preceito mesmo. Quanto pior mais baixo se caiu, mais mente um carece próprio de se respeitar. De mim, toda mentira aceito. O senhor não é igual? Nós todos. Mas eu fui sempre um fugidor. Ao que fugi, até da precisão de fuga. As razões de não ser. O que foi que eu pensei? Nas terríveis dificuldades, certamente, meiamente. Como ia poder me distanciar dali, daquele ermo jaibão, em enormes voltas e caminhadas, aventurando, aventurando? Acho que eu não tinha conciso medo dos perigos. O que eu descosturava era medo de errar, de ir cair na boca dos perigos por minha culpa. Hoje sei, medo meditado, foi isto, medo de errar. Sempre tive. Medo de errar é que é a minha paciência. Mal. Senhor Fia, pudesse tirar de si esse medo de errar, a gente estava salva. O senhor tece? Entenda meu figurado. Conforme lhe conto. Será que eu mesmo já estava pegado do costume conjunto de ajagunçado? Será, sei. Gostar ou não gostar, isso é coisa diferente. O sinal é outro. Um ainda não é um. Quando ainda faz parte com todos. Eu nem sabia. Assim que o PASP tinha agulhas grandes, fio e sovela, consertou minhas alpercatas. Lindorífico me cedeu, por troco de espórtula, um bentinho com virtudes fortes, dito de São Salavá e cruz com sangue. E o Elisiano caprichava de cortar e descascar um ramo reto de goiabeira, ele que assava a carne mais gostosa, as beiras tostadas, a gordura chiando cheio. E o Fonfredo cantava loas de não se entender. O Duvino de tudo armava risada e graça. O Delfim, tocando a viola. Leocádio dançava num valsar, com o Diodolfo. E Geraldo Pedro e o Ventarol, que queriam ficar espichados, dormindo o tempo todo. O Ventarol roncasse. Ele possuía uma rede de casamento, de bom algodão, com chuva de rendas rendadas. Aí, e o Genolim, e o Acrísio, e João Vaqueiro, que depunham por mim com uma estima diferente, só porque se tinha viajado juntos, vindo do das velhas. Viva, companheiro tropeiro, saudavam. Ao que se jogava truque, e douradinha e douradão, por cima de couros de res. Aí, a troça embeirada de fogueiras, o vulvo de falinhas e falas, no encorpar da noite. Artes que havia uma alegria. Alegria é o justo. Com os casos que todos iam contando, de combates e tiroteios, perigos tantos vencidos, escapulas milagrosas, altas coragens, aquilo era uma gente. Ali eu estava no entremeio deles, esse negócio. Não carecia de calcular o avante de minha vida, a qual era aquela. Saísse dali, tudo virava obrigação minha, trançada estreita, de cor para a morte. Homem foi feito para o sozinho? Foi, mas eu não sabia. Saísse de lá, eu não tinha contrafim. Com tantos, com eles, gente vivendo sorte, se cumpria o grosso de uma regra. Por termo, havia de vir um ganho. Como não havia de ter desfecho geral? Por que era que todos ficavam ali, por paz e por guerra, e não se desmanchava o bando, não queriam ir embora? Reflita o senhor nisso, que foi o que depois entendi vasto. Desistir de Diadorim foi o que eu falei? Digo, desdigo. Pode até ser, por meu desmazelo de contar, o senhor esteja crendo que, no arrancho do acampo, eu pouco visse Diadorim, a amizade nossa padecesse de descuido ou míngua. O engano. Tudo em contra. Diadorim e eu, a gente parava em som de voz e alcance dos olhos, constante um não muito longe do outro. De manhã à noite, a afeição nossa era de uma cor e de uma peça. Diadorim, sempre atencioso, smart, correto em seu bom proceder.
Tão certo de si, ele repousava qualquer mau ânimo. Por que é, então, que eu salto isso, em resumo, como não devia nesta conversa minha abreviã? Veja o senhor, o que é muito e mil. Estou errando. Estivesse contando ao senhor, por tudo, somente o que Diadorim viveu presente em mim, o tempo, em repetido igual, trivial, assim era que eu explicava ao senhor aquela verdadeira situação de minha vida. Por que é, então, que deixo de lado? Acho que o espírito da gente é cavalo que escolhe estrada. Quando ruma para a tristeza e morte, vai não vendo o que é bonito e bom. Seja. E aquele garanço, olhe, o que eu dele disse de bondade e amizade não foi estrito. Sei que naquela vez não senti. Só senti e achei foi em recordação, que descobri depois muitos anos. Coitado do garanço, ele queria relatar, me falava. Fui ao Mocreve, no Serém, tive 3 filhos. Mas que sorte de jagunço recluta era ele, assim meninoso, jalofo e bom. Eita, e você já matou seus muitos homens, garanço? Pois perguntei. O riso dele ficava querendo ser mais grosso. Nós. Sou algum medroso? E mecei encomendo o quê no rifle que está em minha mão, mano velho? Não desprevino, não lhe envergonho o desse. O garanço mesmo, afirmo, acho que nunca duvidou de coisa nenhuma. Toda a tardeza dele não deixava, e só, comum de bem-quistar e mal-quistar. O senhor entenderá? Eu não entendo. Aquele Hermógenes me fazia agradados, demo que ele gostava de mim, sempre me saudando com estimação, condizia um gracejo amistoso ou umas boas palavras, nem parecia ser o Bedegueba. Por cortesia e por estatuto eu tinha de responder, mas, em mal, me irava, eu criava nojo dele, já disse ao senhor. Aversão que revém de loucas profundas. Nem olhei nunca nos olhos dele. Nojo pelos eternos, razão de mais distâncias. Aquele homem, para mim, não estava definitivo. E arre que ele não desconfiava, não percebia. Queria conversa, me chamava. Eu tinha de ir, ele era o chefe. Fiquei de ensombro. Diadorim notou, me deu conselho. Modere esse gênio que você tem, Riobaldo. As pessoas não são tão ruins agrestes. Dele não me temo, eu respondi. Eu podia xingar com os olhos. Aí, o Hermógenes me presenteou com um nagã e caixas de balas. Estive para nem aceitar. Eu já possuía revólver meu. Parecia algum daquele, de tanto socano, tão enorme. Por insistências dele mesmo, com aquilo fiquei. Cuspi depois. Dado que eu nunca ia retribuir. Queria eu lá viver perto de chefes? Careço é de pousar longe das pessoas de mando, mesmo de muita gente conhecida. Sou peixe de grotão. Quando gosto, é sem razão descoberta. Quando desgosto, também. Ninguém com dádivas e gabos não me transforma. Aquele Hermógenes era matador, o de judiar de criaturas filhos de Deus, pelão de mal. Meus ouvidos expulsavam para fora a fala dele. Minha mão não tinha sido feita para encostar na dele. Ah, esse Hermógenes! Eu padecia que ele assistisse nesse mundo. Quando ele vinha conversar comigo, no silêncio da minha raiva, eu pedia até ao demônio para vir ficar de permeio entre nós dois, para dele me apartar. Eu podia rechear de balas aquele nagã próprio e descarregar nele tiros entre os todos olhos. O senhor tolere e releve estas palavras minhas de fúria, mas disto, sei, era assim que eu sentia, sofria. Eu era assim. Hoje em dia, nem sei se sou assim mais. Do ódio sendo. Acho que, às vezes, é até com a ajuda do ódio que se tem a uma pessoa que o amor tido a outra aumenta mais forte. Coração cresce de todo lado. Coração vige feito riacho, colominhando por entre serras e varjas, matas e campinas. Coração mistura amores. Tudo cabe. Conforme contei ao senhor, quando Otacília comecei a conhecer, nas serras dos Gerais, Buritis Altos, nascente de Vereda, fazenda Santa Catarina. E quando só vislumbrei graça de carinha e riso e boca, e os compridos cabelos, num enquadro de janela, por o mal aceso de uma lamparina. Mas logo fomos para acomodar, numa rebaixa de engenho de pilões. Lá pernoitamos. Eu com Diadorim, Alaripe, João Vaqueiro e Gesualdo e o Fafafa.
no que repontávamos de dura viagem. Tudo que era corpo era bom cansaço. Mas eu dormi com 2 anjos da guarda. O que lembro tenho. Venho vindo de velhas alegrias. A fazenda Santa Catarina era perto do céu, um céu azul no repintado, com as nuvens que não se removem. A gente estava em maio. Quero bem a esses maios, o sol bom, o frio de saúde, as flores no campo, os finos ventos maiozinhos. À frente da fazenda, num tombado, respeitava para o espigão, para o céu. Entre os currais e o céu, tinha só um gramado limpo e uma restinga de cerrado, de onde descem borboletas brancas que passam entre as réguas da cerca. Ali, a gente não vê o virar das horas. E a fogo apagou sempre cantava, sempre. Para mim, até hoje, o canto da fogo apagou tem um cheiro de folhas de aça-peixe. Depois de tantas guerras, eu achava um valor viável em tudo que era cordato e correntio, na tiração de leite, num papudo que ia carregando lata de lavagem para o chiqueiro, nas galinhas d'Angola, ciscando as carreiras no fedegoso bravo, com florezinhas amarelas, e no vassoural comido baixo pelo gado e pelos porcos. Figuro que naquela ocasião tive curta saudade do São Gregório, com uma vontade vã de ser dono de meu chão, meu por posse e continuados trabalhos, trabalho de segurar a alma e endurecer as mãos. Estas coisas eu pensava repassadas, e estava lá outra vez nos Gerais. O ar dos Gerais, o senhor sabe. Tomamos farto leite, trouxeram café para nós em xicrinhas. Ao que ficamos por ali, à toa, depois de uma conversa com o velhozinho avô. Otacília eu revi já foi na sobremanhã. Ela apareceu. Ela era risonha e descritiva de bonita. Mas, hoje em dia, o senhor bem entenderá, nem ficava bem conveniente, me dava pejo de muito dizer. Minha Otacília, fina de recanto, em seu realce de mocidade, mimo de alecrim, a firme presença. Fui eu que primeiro encaminhei a ela os olhos. Molhei mão em mel, regrei minha língua. Aí, falei dos pássaros, que tratavam de seu voar antes do mormaço. Aquela visão dos pássaros, aquele assunto de Deus, Diadorim era quem tinha me ensinado. Mas Diadorim agora estava afastado, amuado, longe no emperreio. Principal que eu via eram as pombas. No bebedouro, pombas bando, e as verdadeiras, altas, cruzando do mato. Ah, já passaram mais de 20 verdadeiras. Palavras de Otacília, que contava. Essa principiou a nossa conversa. Salvo uns risos e silêncios, atão. Toda moça é mansa, é branca e delicada. Otacília era a mais. Mas na beira da alpendrada tinha um canteirozinho de jardim, com escolha de poucas flores. Das que sobressaíam, era uma flor branca, que fosse caeté, pensei, e parecia um lírio, alteada e muito perfumosa. E essa flor é figurada, o senhor sabe? Morada em que tem moças, plantam dela em porta da casa de fazenda. De propósito plantam, para a resposta e pergunta. Eu nem sabia. Indaguei o nome da flor. Casa comigo, Otacília baixinho me atendeu. E no dizer, tirou de mim os olhos, mas o tiritozinho de sua voz eu guardei e recebi, porque era de sentimento. Ou não era. Daquele curto lisinho de dúvidas foi que minou o meu mais querer, e o nome da flor era o dito, tal se chamava, mas para os namorados respondido somente. Consoante, outras, as mulheres livres dadas respondem. Dorme comigo. Assim era que devia de haver de ter de me dizer aquela linda moça em Orinhá, filha de Ana dos Usa, nos Gerais Confins, e que também gostou de mim e eu dela gostei. Ah, a flor do amor tem muitos nomes. Nhorinhá prostituta, pimenta branca, boca cheirosa, o bafo de menino pequeno. Confusa é a vida da gente. Como esse rio meu Urucuia vai se levar no mar? Porque, no meio do momento, me virei para onde lá estava Diadorim, e eu urgido, quase aflito. Chamei Diadorim, e era um chamado com remorso, e ele veio se chegou. Aí, por alguma coisa dizer, eu disse que estávamos falando daquela flor. Não estávamos? E Diadorim reparou e perguntou também que flor era essa. Qual sendo? Perguntou inocente. Ela se chama Liro-Liro, Otacília respondeu. O que informou, a altaneira disse, vi que ela não gostava de Diadorim.
Digo ao senhor que alegria que me deu. Ela não gostava de Diadorim, e ele tão bonito moço, tão esmerado e prezável. Aquilo para mim semelhava um milagre. Não gostava? Nos olhos dela, o que vi foi asco, antipatias, quando em olhar eles dois não se encontraram. E Diadorim? Me fez medo. Ele estava com meia raiva. O que é dose de ódio que vai buscar outros ódios? Diadorim era mais do ódio do que do amor? Me lembro. Lembro dele nessa hora, nesse dia, tão remarcado. Como foi que não tive um pressentimento? O senhor mesmo, o senhor pode imaginar de ver um corpo claro e virgem de moça, morto à mão, esfaqueado, tinto todo de seu sangue, e os lábios da boca descorados no branquiço, os olhos de um terminado estilo, meio abertos, meio fechados? E essa moça de quem o senhor gostou, que era um destino e uma surda esperança em sua vida? Ah, Diadorim, e tantos anos já se passaram. Desde esse primeiro dia, Diadorim guardou raiva de Otacília. E mesmo eu podia ver que era açoite de ciúme. O senhor espere o meu contado. Não convém a gente levantar escândalo de começo. Só aos poucos é que o escuro é claro. Que Diadorim tinha ciúme de mim, com qualquer mulher, eu já sabia fazia tempo até. Quase desde o princípio. E naqueles meses todos, a gente vivendo em par a par, por altos e baixos, amarguras e perigos, o roer daquilo ele não conseguia esconder, bem que se esforçava. Via e vem me intimou a um trato, que enquanto a gente estivesse em ofício de bando, que nenhum de nós dois não botasse mão em nenhuma mulher. Afiançado falou, promete que temos de cumprir isso, Riobaldo, feito jurado nos santos evangelhos. Se vergonhice e airado avejo servem só para tirar da gente o poder da coragem. Você cruza e jura? Jurei. Se nem toda vez cumpri, ressalvo é as poesias do corpo, malandragem. Mas Diadorim dava como exemplo a regra de ferro de Joãozinho Bem-Bem, o sempre sem mulher, mas valente em qualquer praça. Prometi. Por um prazo, jejuei de nem não ver mulher nenhuma. Mesmo, tive penitência. O senhor sabe o que isso é? Desdeixei de uma roxa a que me suplicou os carinhos vantajosos, e outra, e tantas, e uma rapariga das de luxo que passou de viagem e serviu aos companheiros quase todos, e era perfumada, proseava gentil sobre as sérias imoralidades, tinha beleza. Não acreditei em juramento, nem naquilo de seu Joãozinho Bem-Bem, mas Diadorim me vigiava. De meus sacrifícios, ele me pagava com seu respeito e com mais amizade. Um dia, no não poder, ele soube, ele quase viu. Eu tinha gozado hora de amores com uma mocinha formosa e dianteira, morena cor de doce de Buriti. Diadorim, soube o que soube, me disse nada menos nada. Um modo, eu mesmo foi que uns dias calado passei, na asperidão sem tristeza. De del em demos, falseando. Sempre tive fogo bandoleiro. Diadorim não me acusava, mas padecia. Ao que me acostumei, não me importava. Que direito um amigo tinha de querer de mim um resguardo de tamanha qualidade? Às vezes, Diadorim me olhasse com um desdém, fosse o caso perdido de lei, descorrigido em bandalho. Me dava raiva. Desabafei, disse a ele coisas pesadas. Não sou nenhum, não sou frio, não. Tenho minha força de homem. Gritei, disse mesmo ofendendo. Ele saiu para longe de mim. Desconfio que com mais até ele chorasse. E era para eu ter pena? Homem não chora, eu pensei para formas. Então, eu ia deixar para a boca dos outros aquela menina que se agradou de mim e que tinha a cor de doce de Buriti e os seios tão grandes? Ah, essa agora não estava a meu dispor. Tínhamos viajado muito para longe de onde ela morava. Mas entramos num arraial maior, com progresso de bordel. No hospedado daquilo, usufruí muito, sou senhor. Diadorim firme e triste, apartado da gente, naquele arraial, me lembro. Saí alegre do bordel, assinte. Depois, o Fafafa, numa venda, perguntou se não tinha um chá de mate seco, comercial. E um homem tirou instantâneo o nosso retrato. Se chamava o lugar, São João das Altas. Mulher esperta, cinturazinha que me fez bem. O senhor releve e não reprove. Demasias de dizer sobem com as lembranças da mocidade. Não estou contando? Pois minha vida em amizade com Diadorim correu por muito tempo desse jeito. Foi melhorando, foi. Ele gostava, destinado, de mim.
E eu, como é que posso explicar ao senhor o poder de amor que eu criei? Minha vida o diga. Se amor, era aquele latifúndio. Eu ia com ele até o Rio Jordão. Diadorim tomou conta de mim. E ainda falhamos 2 dias na fazenda Santa Catarina. Naquele primeiro dia, eu pude conversar outras vezes com Otacília, que para mim, hora em mais hora, embelezava. Minha alma que eu tive, e minha ideia esbarrada. Conheci que Otacília era moça direta e opiniosa, sensata, mas de muita ação. Ela não tinha irmão nem irmã. Sor Amadeu chefiava largo, grandes gados em léguas de alqueires. Otacília não estava noiva de ninguém. E ia gostar de mim? De moça de família, eu pouco entendesse. A ser a Rosuarda, assim igual, eu, Otacília, não queria querer. Salvante assente que da Rosuarda nunca me lembrei com desprezo. Não vê, não cuspo no prato em que o bom já comi. 7 voltas, 7 dei. Pensamentos eu pensava. Revirei meu fraseado. Quis falar em coração fiel e sentido as coisas. Poetagem. Mas era o que eu sincero queria, como em fala de livros, o senhor sabe, de bel ver, bel fazer e bel amar. O que uma mocinha assim governa, sem precisão de armas e galopes, guardada macia e fina em sua casa grande, sorrindo santinha no alto da alpendrada. E ela queria saber tudo de mim, mais ainda me perguntava: "Donde é mesmo que o senhor é? Donde?" Se sorria. E eu não medi meus alforjes. Fui contando que era filho de seu Celorico Mendes, dono de 3 poçosas fazendas, assistindo na São Gregório. E que não tinha em minhas costas crime nenhum, nem estrepolias, mas que somente por cálculos de razoável política era que eu vinha conduzindo aqueles jagunços para Medeiro Vaz, o bom foro e patente fiel de todos estes gerais. Aqueles, Diadorim e os outros, eu era diferente deles. Fiquei esperando o que ela desse em resposta. Nem nada não acreditava? Mas Otacília mudou para a séria a feição do rosto. Não queria mais de minha vida só assim meiamente indagar. Os de todos lindos olhos dela estavam me assinalando o céu com essas nuvens. Eu tinha renegado de Adorim. Travei o que tive vergonha. Já era para entardecendo. Vindo na vertente tinha o quintal e o mato, com o garrulho de grandes maracanãs pousadas numa embaúba enorme e nas mangueiras que o sol dourejava. Da banda do cerro se pegava no céu azul, com aquelas espessas nuvens, sem movimento. Mas da parte do poente, algum vento suspendia e levava rabos de galo, como que com eles fossem fazer um seu branco ninho, muito longe, ermo dos Gerais, nas beiras matas escuras e águas todas do Urucuia. E nesse céu sertanejo azul-verde, que mais daí a pouco principiava a tomar rajas feito de ferro quente e sangues. Digo, porque até hoje tenho isso tudo do momento riscado em mim, como a mente vigia atrás dos olhos. Por quê, meu senhor? Lhe ensino, porque eu tinha negado, renegado de Adorim, e por isso mesmo, logo depois, era de Diadorim que eu mais gostava. A espécie do que senti, o sol entrado. Daí, sendo a noite, aos pardos gatos. Outra nossa noite, na rebaixa do engenho, deitados em couros e esteiras, nem se tinha espaço de lugar onde rede armar. Diadorim perto de mim. Eu não queria conversa. As ideias que já estavam se acontecendo eram maiores. Assim, eu ouvindo o ciciri dos grilos. Na beira da rebaixa, a fogueira feita sarrava se acabando. Alaripe ainda esteve lá, mexendo em tição, pitou um cigarro. O Gesualdo, Fafafa e João Vaqueiro não esbarravam de falar, mas o Alaripe também. Repesavam as vantagens da Santa Catarina. No que eu pensava? Em Otacília. Eu parava sempre naquela meia incerteza, sem saber se ela sim ser. Ao que nós todos pensávamos as mesmas coisas. O que cada um sonhava, quem é que sabia?